Fala, meu povo, tudo bem? Com vocês o cenário de número 3. Com ele, que eu soube que sexta-feira à noite não reza, e com meu camarada, que tudo pra ele importante é o pó. Tudo bem com vocês, Bernardo e Roxo? Tudo de paz? Seu camarada? Só o Roxo? Só. Ah, tá bom. Só. Você eu te conheço, ele é meu camarada, entendeu? Entendi. Tudo bem, seu Bernardo? Eu rezo sexta-feira à noite. Ah, Mais do que você no domingo. Mais do que você. Não, domingo a gente vai no Centro Espírita, que minha esposa gosta, ali na... Não sei o que, de Israel, ali na... Nem é longe de você, não. Estado de Israel. Estado de Israel. Vila Mariana. Tem um Centro Espírita lá. Aí vai domingo lá, escutar palestra, minhas filhas vão também. Sequestradores, então, quem quiser roubar toda a fortuna dele, domingo, Vila Mariana. A única coisa que eu já falei, eu vou à vontade, mas não muda a voz do meu lado. E não diz que tá vendo gente que eu não tô vendo. Só isso, o resto eu vou de paz. Não começa com isso que eu assumo que eu tenho medo, meu irmão. Não vem, não. Vamos lá, então vamos conversar aqui. Começar com o meu amigo Roxo. Que ele como confirmou primeiro, eu tô botando as perguntas primeiro pra ele. Aí no puxadinho aqui tá do Bernardo. Quem é Luiz Fernando Roxo? Luiz Fernando Roxo é um paulista de 46 anos. Sempre morei aqui em São Paulo. Comecei no mercado financeiro com 19. No Bradescão, na mesa de bolsa do Bradescão. Como lá na Avenida Ipiranga. Pica-pau Estagiário, total. é. E contínuo também, trabalhei de contínuo. E trabalhava lá na Nova Central, na Avenida Ipiranga. E aí, às vezes, tinha que fazer liquidação a pé lá no centro, nas corretoras. Outra época, né? Bons tempos. Porque uma coisa que acontecia, te cortando, mas não te cortando, é que na nossa época, eu tenho 51, então muita coisa ainda se parece. Sim. Pra você trabalhar na mesa, eles te botavam meio de castigo como contínuo no período. É mesmo? A pessoa vinha do ITA, do IME, da Poli, da FRJ, da PUC, você era contínuo em 6 meses. Eu só não peguei essa vaga porque eu fui tapar buraco de emergência. Meu processo de entrevista durou 2 dias. Era uma emergência muito grande que tinham pra tapar de estagiário. Aí falaram, ainda ficavam me sacaneando. Você deu sorte, hein? Você deu sorte de ser protegido de alguém. Eu escutei isso várias vezes. Ah, você é protegido de alguém. Não virou contínuo? Já começou direto estagiário? O que é isso? Isso eu tô falando de 93, né? É isso mesmo. Então isso era muito comum, era cultural nos bancos de investimento. Eu fiquei umas 2 semanas no cadastro, era tudo manual. Tinha um departamento de cadastro, né? Que a galera fazia tudo na mão. Depois fiquei um tempo lá na recepção de documentos também. Tinha cautela, OTA. Depois fiquei um tempo lá no back-office. Que ano foi isso? 97. Então já era portador, já. Já era nominativo, quer dizer. Já era nominativo as ações. Um pouco antes, quando o Cabral começou, as ações eram ao portador. Não, eu peguei a transição. Eu já peguei a canetada de ter que ser tudo nominativo. Aí todo dia chegava alguém com um papel lá dizendo que precisava, o que eu preciso fazer com cautela. Ao portador é aquela bagunça, né? Quem tinha cautela na mão era o dono. Porque não sei se vocês lembram aí, o pessoal que tá assistindo na época de faculdade, que era muito comum ter uma folha pendurada e aqui vários rabetinhos dizendo, faça tua monografia, faça o teu trabalho. Aí, em vez de deixar um cartão, você arrancava esse pedacinho e levava. Que era nome e celular, simplesmente isso. Lá atrás, isso era comprovante de dividendos. Sim. Você arrancava isso, ia no banco e pegava. Era o cupom. Daí que veio o nome cupom, né? É isso mesmo. Então, nunca fiz outra coisa. Eu brinco que eu nunca produzi nada, só na ciranda financeira, né? Eu também, a vida inteira. E aí, no mercado, eu já fiz de tudo. Trabalhei com private, corretora, cliente autônomo, gestor, professor de vez em quando também. E a primeira operação que eu fiz em bolsa foi em agosto de 97, crise dos tigres asiáticos. E eu estava cobrindo um horário de almoço lá na mesa. E aí tocou o telefone do Batman, lá no telefone especial que só ligava os ricaços. E aí o cara me mandou, vai lá na roda da Telb, era TL, só tinha 3 letras. Olha só. Não era 4 letras. Tel, cento e não sei quanto lá. Aí ligava pro operador de pregão, Sampaio, corre lá na roda tal. Aí ele corria lá, como é que é o mercado? Ah, é 10 com 20. Aí eu, doutora, 10 com 20. Aí, então eu compro 5 a 10. Aí dá aquela tremedeira, né? Compro 5 a 10. Aí o operador lá, compra 10, compra 10, compra 10. Aí levou, então. Era uma época muito interessante,
Porque hoje as pessoas não entendem como as coisas são feitas, porque é tudo eletrônico, né? Antes não, você tinha que montar a ordem, abrir, especificar, era muito interessante. E foi paixão à primeira vista. Eu gosto muito do mercado financeiro. Eu digo para as pessoas que eu não entendo alguém que não tem o mercado financeiro como hobby ou trabalho, porque deve ter uma vida muito monótona, né? A gente 6 da manhã já acorda, vê como tá a China, depois vê o Bitcoin, aí notícia, Bitcoin, aí já vê o professor Cabral lá no 7:10, aí antes de dormir também já dá uma olhadinha. Imagina se não tivesse bolsa na sua vida, Cabral. Não consigo imaginar. Foi o meu desde dia zero. Dia zero que eu digo. Escolhi faculdade ali com 15, 16, que era economia, não sei o quê. Pô, e meu pai tinha vindo do mercado financeiro. Assim, não é corretora. O lado dele foi sempre banco. Aí foi de mercado, gostei, pô, achei legal, e a minha vida inteira. Tanto é que eu não participei nunca de nenhum... Mentira, eu participei de um processo da Shell, porque todos os meus amigos participaram. Eu fiquei aquele papo, eu não vou ter notícia pra contar como é que foi o processo. Mas eu fui avançando, aí até que chegou um ponto, falou, você pode ser contratado, vai ser contratado. Eu falei, desculpa, eu não quero. Eu não quero. E era pra contratar, assim, 300 vagas, era muita gente pra contratar. Aí eu falei, legal, obrigado, mas não é isso que eu quero. Eu só fiz pra entender, entendo, não sei o que, relaxa. Eu só fiz pra saber que eu sou bom mesmo, que eu posso ser contratado, mas não quero. Não, eu fiz porque todos os meus amigos fizeram. Sabe aquele papo? Que nem vestibular no meio do ano na minha época, eu não ia fazer. Mas todo mundo fez. Eu falei, cara, eu vou ficar sem assunto mesmo. Aí eu fui fazer biblioteconomia. Nossa. Eu fui o segundo lugar do vestibular de biblioteconomia da Unirio em junho de 89. Olha só. Imagina você um biblioteconomista hoje, o GPT já ia ter roubado seu emprego, já, certeza. Por que eu fiz biblioteconomia? Porque geografia e história era requisito. E a economia que eu fiz era geografia, história e matemática. Então eu falei, já que tem em duas fases, eu vou só pra ver qual é. Aí era, um dedo candidato vaga. Tinham 5 ou 6 pessoas se candidatando para 20 vagas. Olha. Então, o pior que eu ia ser era quinto. Eu fiz a prova de relações públicas na USP, o vestibular da FUVEST, porque eu gostava muito de balada, essas coisas. Eu falava, não, acho que eu vou ser relações públicas e tal. Trabalhar na balada à noite. Aí meu pai quebrou. Aí eu repensei minha vida, falei, não, eu vou fazer economia, porque não dá. E uma dessas dias de biblioteconomia... Não dá pra ser relações públicas. Eu morava longe pra caramba da prova. Morava em Santa Cruz e a prova era 60 quilômetros da Zona Sul. É longe, longe. É longe. Tem um amigo nosso que tem um apartamento em Ipanema. Vamos no dia anterior, no sábado à tarde, a gente dorme lá, a prova é domingo. Chegamos às 5 horas da manhã em casa. Eu me lembro que eu cheguei pro fiscal, eu tô com muito sono. Eu vou baixar a cabeça e dormir. Você me acorda em 1 hora? Mentira. Juro por Deus. Você me acorda em 1 hora? Você não tá passando mal? Eu falei, não. Eu só tô com muito sono. E ressaca? Não, porque eu não bebo, né? Mas com muito sono. Aí eu peguei assim, apaguei 1 hora. Aí 1 hora depois... Em segundo lugar? Era só passar. Porque eram 5, 6 candidatos pra 20 vagas. Então era só passar. Então não sei nem se os outros 3 foram fazer. Tanto é que o colégio até colocou na propaganda. Segundo colocado geral, e eu tenho até hoje isso, em biblioteconomia, Alexandre Cabral. Olha só. E numa faculdade pública, na Federal lá no Rio. Aí eu dormi 1 horinha assim, antes de fazer a prova. E nós encontramos o professor Gustavo Franco aqui embaixo, né? E quando eu entrei, você entrou antes dele, né? Mas eu peguei a época dele presidente do Banco Central. Eu entrei antes. E a bolsa era uma aventura, né? Você lembra? 97, 98. Porque a banda cambial era 0,65. Ultrapassava isso, ele vinha com leilão que nem um cavalo mesmo. E a Bovespa variava muito, que teve muita crise. A crise da Rússia. Foi México 93, Tigres 97, Rússia 98, Brasil 99. E primeiro teve Tigres, depois teve Coreia, né? Meio de 97 teve os Tigres. Em julho. Aí a bolsa melhorou, depois teve a Coreia. Não lembrava desse Aí detalhe. no meio do... Aí no final do ano teve um problema lá no Ien, também no Japão, entre 97 e 98. Não lembro também. Aí em 98 teve a Rússia e em 99 tivemos nós. Em 2001, Nasdaq. 2001 Nasdaq. Que beleza, 99 tivemos nós. 2001, na verdade, 2000 Nasdaq, 2001 foi Argentina e Torres Gêmeas. 2002 Lula. 2000, A gente já viu de tudo, cabelo branco. Você lembra nesse dia em 99, numa sexta-feira, quando
o Gustavo Franco saiu, aí entrou o Francisco Lopes, e aí depois entrou o Armínio Fraga na sexta-feira, de quinta para sexta, liberou o dólar. Naquele dia a bolsa subiu 32%. 32%. Eu já gravei. A primeira live que eu gravei mesmo? contigo, eu te contei uma história Nunca mais esqueci. que você fala do 32%. japonês e eu falo deu com um cara que trabalhava comigo. Era eu e o cara. O cara chegou pra mim no interno. Vamos operar a opção de Telemar. Eu falei, você tá maluco, meu irmão. A bolsa ontem caiu 15, anteontem caiu 15 e as primeiras 2 horas de pregão tava caindo uns 8% no terceiro dia. O dia que subiu 30 e pouco, ela começou despencando. Aí eu falei, você tá maluco, meu irmão? 3 dias de queda, gringo tá mandando até a tomada pra casa, meu irmão. Caramba. Porra, vamos entrar, não sei, vamos entrar. Eu falei, não vou entrar porra nenhuma. E esse 99 foi janeiro, né? Foi. Eu tava, enfim, sou mais novo que vocês, tava na Disney pela primeira vez com minha família. Pela primeira vez. Então gente... bomba já foi na Disney mais do que o Pluto. A gente tava na fila lá de um brinquedo. Só tem brasileiro lá em Orlando, né? Na Disney. Aí tava na fila do brinquedo e começou a ocorrer isso. Dólar, só tinha brasileiro. Meu pai ficou com ficou branco, assim, branco. Tipo, como é que eu vou gastar no cartão? Porque foi de... Não lembro os números agora. 1,23 para 2,20. Chegou a bater R$2 em 3, 4 dias. Mas assim, foi sempre, né? Foi. Dobrou. Porque deu limite, aí quando ele liberou foi 2. Os brasileiros na fila, assim, desesperados. A viagem, pô, saiu do orçamento totalmente todo mundo, 60% de alta. Nunca vou esquecer isso. Aí a história, aí dá uns 20 minutos ele liga, comprei no teu nome e no meu, eu falei, que porra é essa, que ordem eu te dei? Comprei, seja o que Deus quiser. Aí eu continuei operando, dá 1h30, eu tinha dobrado a minha grana. É mesmo? Eu falei, 1h30 eu já tinha dobrado, quase triplicado. Caramba. Eu falei, cara, eu quase tripliquei, maluco, sem eu fazer nada. Zera essa porra. Cabral não zera. Zera, agora a boleta é minha, maluco. Zera essa porra. O cara, nós compramos a 80 centavos, eu vendi a 2 e pouco, ele vendeu a 20 e poucos reais no mesmo pregão. Caramba, Esperou a grana cair no dia seguinte e disse tchau pra corretora. Que aula, hein? Caramba, hein? Ele fez a vida dele num dia. 10 vezes mais que você no mesmo trade. É. E eu ganhei um bom dinheiro, porque o volume foi bom. Ele ganhou, ele pediu pra ir embora. A grana dele mais um, aí o chefe só pediu, só fica um mês pra passar a função, porque tá no meio de uma crise, é complicado conseguir alguém, seu trabalho é bom. Ele, não, sem problema nenhum. Aí ele ficou até final de fevereiro, contratamos outras pessoas pra poder passar o que ele fazia, e foi fazer futebol, quadra pra alugar futebol, society. Isso em 99. Logo depois veio o boom, ele ainda surfou o boom das quadras de society. A gente tá até hoje vivendo... Tá até hoje vivendo os aluguéis da quadra. Agora é beach tênis. Não, vivendo do trade do trade lá atrás, que virou uma bola de neve na vida dele. E você, Bernardo? O nome dele é Warren Buffett. E você, Bernardo? Quem é você? Sou Bernardo Pascovitch, não tão importante quanto vocês, né? Não tão mas o cara é dono vocês. de startup. Qualquer hoje em dia é dono de startup. Blue, de não sei dono de startup, Yubi, dono de criptomoeda, dono de pirâmide. É fácil, né? Qualquer um pode ser. Mas eu sou advogado, ninguém é perfeito. Todo mundo tem um defeito na vida, né? Sou advogado. Você chegou a tirar o AB? Pô, tá aqui, ó. Aí sim. Isso é só pra ter desconto do plano de saúde, né? Aí que você fala, você tem aqui a carteirinha, aí fala assim, carteirinha é de clube. Aqui, dá pra ver na câmera? Ordem, essa é a ordem, aí sim. Até hoje. Mais 50 aqui na esquina. R$1.300 por ano que eu pago de anuidade. Por quê? Porque se eu for preso, ao contrário de você, que agora ensino superior não tem mais cela especial, advogado é preso no batalhão da Polícia Militar. Sabia? Por que você tem possibilidade de ser preso? Porque eu mexo com... Põe close nele, mano. Põe close nele, ó. Close de você, vai. Cripto, Não, eu tô brincando. É bom ter o AB, né? Não sei por quê. Pô, mas R$1.300 por ano? Na verdade, eu tenho um hobby, posso explorar isso depois. Pode, vamos mas lá eu tenho agora. um hobby meio sadomasoquista, assim, que é processar empresas. Ah, legal isso aí. Cara, eu adoro processar empresas. E você mesmo processa? Eu mesmo processo. Não vou dar nomes, né? Mas já ganhei, 40 mil de companhia aérea, 30 mil de companhia telefônica, 10 mil reais de estacionamento. Cara, as empresas no Brasil... E você doou isso aí pra caridade, né? Pior que eu já doei, sabia? Que nem eu. Você lembra do curso que eu dei pra você? Eu acho que eu nunca falei isso pra ninguém. Não, eu já doei mesmo. Acho que só eu e ele sabemos disso. E o irmão dele. Ele falou pra mim, grava o curso Master pra mim, tá? Cabra, eu vou te pagar. Eu falei, não, pega todo o dinheiro e doa pra caridade. Não, mas já doei mesmo. Acho que só eu e ele... Já doei pra Instituto de Consumidor, já doei mesmo.
E então por isso que eu mantenho a OAB, porque vira e mexe. Não, se você ganhou 40 de uma vez, já pagou. Tem gente que critica muito, né? Fala, pô, fica processando. Fala, cara, as empresas... Não, eu sou empresário, você é empresário. Ser eficientes. Pô, eu cuido pra caramba dos clientes, consumidores. Você vê tanta empresa fazendo coisa errada, não tá nem aí pra consumidor, companhia aérea, tá? Fala, pô, tem que processar mesmo. Mas enfim, sou advogado, ninguém é perfeito. Me formei na São Francisco. Ainda é Pleiba ao extremo, mano. Pleiba, faculdade pública. São Francisco. Você não estudou faculdade pública no Rio? Eu em São Paulo, mas eu estudei. Que carioca é melhor que paulista? Que é FRJ, eu não estudei na USP. Né? Ué, é USP, é igual. E aí eu fui pro mercado por gostar muito de... Mas na verdade, sempre? Você chegou a trabalhar? Não, eu cheguei a trabalhar como advogado no escritório, no Pinheiro Neto, que é um dos maiores do América Latina, super legal. Tá só fechando o circuito do Pleiba. Aí eu aprendi lá, eu trabalhava com o mercado na parte jurídica, né? E eu fui gostando muito do assunto, fui entendendo. E tinha uma coisa que me deixava muito inquieto, que era... Eu não sabia... Eu criava veículo de investimento, fundos, emissões, etc., para os institucionais. Mas eu não sabia investir meu dinheiro. E eu olhava para as pessoas do meu entorno, não sabiam também, amigos, conhecidos, parentes, familiares, ninguém sabia investir. Isso lá em 2010. Antes do boom das corretoras digitais, né? Então eu falo, pô, eu trabalho com isso na parte jurídica, crio produto, na verdade, veículo de investimento para os institucionais e eu não sei investir meu dinheiro. Então tem uma coisa errada. E fui me interessando. Comecei a investir em 2008, depois do grau de investimento. Então, depois de maio de 2008. Maio de 2008. Coloquei assim, na minha época, assim, no meu patrimônio naquela época, muito dinheiro em Petrobras e Vale. Veio setembro. Perdi praticamente tudo. Vale tava 50 conto, foi pra 20. Me traumatizei pra caramba, mas foi um começo de mercado que eu comecei a entender. Falei, pô, foi um traumatizar que não te afastou. Exato, preciso estudar pra poder melhorar. Preciso aprender, preciso entender. E aí eu criei o IUB, que é o maior buscador de investimentos do Brasil, como uma ferramenta para as pessoas poderem encontrar opções para investir, que é para solucionar aquela dor que eu tinha, né? Eu não sabia encontrar oportunidades para investir meu dinheiro, e aí criei o IUB como uma ferramenta gratuita. Que ano é o IUB? 2016. 16 para 17. Então tem 7 para 8 anos. 6 para 7 anos. A gente fez um podcast nessa época, né? Bem no foi. O Roxo aceita meus convites, ao contrário de Gabriel. Não, se eu ficar apesar de estar devendo a minha planilha de balanceamento dinâmico. Tô mesmo. Cobrança ao vivo, isso você só vê nos cenários. Faz uns 3 anos já. Já até não tem nem mais a planilha, era no Lotus que ele tinha. Não era nem Excel, de tanto tempo que tem que deixar ela mais bonitinha. Não, mas Roxinho é fera, Cabral também. Obrigado pelo convite, inclusive. E aí, aos poucos, a gente foi indo pra... Começamos em renda fixa, começamos com Selic a 14,75, lá em 2016. Começamos com renda fixa, Selic foi caindo, migramos para ações. Não migramos, acrescentamos mais investimentos. Então, ações, fundos imobiliários, ações internacionais, BDRs, quando veio nova regulamentação. E cripto também depois. Para as pessoas pediam muito, pediam mais informações sobre outros investimentos. A gente foi colocando cripto no grande boom de 2019, 20, 21. 2021 principalmente, né? A gente colocou cripto. E aí o único comentário é, se as pessoas querem ações para ter mais emoção na vida, o que dirá de criptomoeda, né? Que 24 horas por dia, 7 dias por semana para você perder dinheiro. Pode perder dinheiro sempre quiser. Eu uso muito nas minhas aulas, por exemplo. Você fala, Tanto que uma vez eu te liguei. Você ligou. Você tava no aniversário do teu avô, do avô da tua sogra. No aniversário do avô da Fê, da minha esposa. Começa a tocar o Cabral, não conseguia atender. Eu tava ao vivo mostrando a plataforma dele. Falei, vocês vão conhecer que é o dono disso daqui. Aí eu ligava pro cara no sábado de manhã ou de tarde. O velhinho lá, 93 anos, português, fez um bacalhau pra família toda. Tá o Cabral me ligando, pô, o que aconteceu, caramba? Era ao vivo. Eu falei, esse aqui que é o maluco que é o dono disso aqui. Aí não atendeu, eu falei, deve estar enrolado. Aí eu usei a plataforma pra dar exemplo, esse aqui é título de ano, 3, pós. É bem didático, a galera gosta pra encontrar melhor. É um busca-pé de investimentos, é um Google de investimentos. Pô, legal. Vamos lá. Uma coisa que você, Roxo, gosta muito de falar é o sinal da crise. O que seria primeiro o sinal da crise e que momento nós estamos? Legal. Então, o mercado ele tem a dimensão visível, que é a variação do preço, né? Então, o preço varia, todo mundo consegue enxergar. Mas os padrões de variação também podem ser monitorados. Você pode transformar os dados de preço e você pode enxergar esses dados como se fosse uma frequência.
É igual física mesmo. Então, o comportamento recente dos preços pode te dar uma mensagem e você interpreta essa mensagem. Você tem a onda que você está enxergando, aí você faz uma transformada, que nem na física mesmo, e aí você transforma a onda em frequência. E aí você consegue enxergar se a energia do mercado está acumulando ou não. E não é coisa tipo nova era, energia, tal, é uma coisa real mesmo. A gente calcula uma coisa chamada entropia, que eu fui aprender lá com o Nassim Taleb. Então fiz algumas vezes o curso dele e também lemos o livro dele, né? Juntamos 4, 5 pessoas para ler aquele livro. O livro dele. Eu não sei se ele entende o livro dele, mano. Não, ele falou que ele escreveu difícil mesmo para ninguém entender, para os caras não ficarem enchendo a paciência dele, né? Então as fórmulas, a gente usa as fórmulas dele e tal. E basicamente, Cabral, é o seguinte, quando o mercado tá variando muito, a energia acumulada tá baixa. Por quê? Porque ele tá variando dentro de todo o corpo da distribuição, que a gente chama. Então, ele tá com uma média de variação grande. Quando ele começa a variar cada vez menos, dias com variações menores, a volatilidade vai caindo e ele fica variando dentro... A faixa de variação da distribuição diminui estreita. Então, a distribuição explode. A distribuição fica alta aqui em cima e as duas pontas, as caudas sobem. Vou te mostrar depois. Ele queria um cabelo Chanelzinho perfeito, assim. Perfeito. O alvo da cauda, se estourasse, o mercado perder, sair daquela faixa de variação, o alvo fica muito mais longe quando ele está variando pouco. Então as pessoas acham que quando o mercado está subindo lentamente, ele está se acalmando e ficando mais seguro. E na verdade não. O mercado está se acalmando, ficando mais seguro quando ele está caindo, porque quando ele cai muito, o prêmio de risco vai aumentando, fica mais seguro você investir. E a energia já soltou também, é tipo o gás do refrigerante. Quando o mercado fica oscilando dentro de uma faixa muito, muito, muito pequena, ele está acumulando energia. Então a gente mede esse tipo de coisa e a gente vem medindo já há algum tempo. Lá no final de 19 eu já tinha um indicador meio preliminar que a gente já tinha conseguido enxergar que a energia acumulada estava muito alta, e agora, novamente, hoje, né, assim, a gente tem, um indicador, um índice que vai de 0 a, sei lá, 3, 4, 5, não tem limite para cima. A gente tem uma série desde 2007 e o máximo que bateu foi 3, foi 300%. Quanto maior esse número, mais estressado. Quanto maior esse número, mais pode estressar. Mais ele não está estressado naquele momento, mais energia, mais ele pode... Quando ele romper, mais ele pode ir para a cauda, mais ele pode ter um movimento extremo. E hoje ele está com cerca de 90%. E aí quando passa de 100%, a gente acredita que meio que é um ponto de não retorno. Provavelmente o mercado vai ter que dar uma realizada forte. Então não é o caso atual, ele ainda não está em 100%, mas nós estamos perto disso. E se o mercado subir mais um pouquinho, aí 2, 3 semanas, é possível que isso aconteça. Então, assim, ele não prevê um evento. Ele não sabe que, sei lá, a China vai invadir Taiwan, ou que a Rússia vai fazer isso, ou aquilo, ou seja o que for. O que a gente sabe é que, quando você tem uma quantidade de energia acumulada muito grande e acontece um evento de quebra de expectativa, o mercado exagera. Sim. Do mesmo jeito que quando o mercado está muito doido, muito nervoso, já caiu muito e tal, mesmo que venha uma notícia ruim, ele não tem muita energia. Porque ele já andou demais. Então hoje a gente está com quase 90% de energia acumulada. Então, mas esse é do S&P, do Bovespa, de ações? É o Ibovespa. Se você ler os cenários econômicos, parece, né? Eu pessoalmente estou muito otimista, juros começando a cair e tudo mais, mas o nosso indicador lá está 90%. E é o Ibovespa. E uma dúvida, essa energia acumulada é sempre para queda ou poderia ser um estouro para cima? Sempre para queda. Não é estourar para cima? É um indicador de crise mesmo. Tá. A gente poderia fazer um outro indicador também para alta, mas esse aí é para queda. E sabe, Pode, à vontade, tem roteiro não. A gente fez uma live, uma que você não aceitou, lá no Instagram que a gente fazia. Quando foi? Acho que foi final de 22, meio de 22 mais ou menos. Quando o S&P tava... Acho que a mínima do S&P de 22 foi mais ou menos no meio do ano, né? No meio daquela pânico, crise, juro, etc. E aí o Roche falou naquela época que a energia acumulada estava muito baixa. E eu falei, tá doido. Tinha tudo pra subir, né? Tinha tudo pra subir. Eu falei, tá doido, vai desabar pra caramba, vai tá crise, recessão, não sei o quê. Foi uma época, não sei se vocês acompanharam, tinha muito analista internacional
comparando o gráfico do S&P de 21, 22 com o gráfico do S&P de 2007, 2008. Sim. E tinha uma comparação muito perfeita. Depois ficou tudo errado. Mas até um determinado momento estava muito perfeita a correlação dos dois. Esse negócio vai afundar que nem 2008. O Roxo tá doido, não vai acertar essa, tal, vai tudo desabar. E eu lembro exatamente o Roxo falando, não tem energia acumulada para ter uma queda grande. O mercado já estressou muito e tal. E foi exatamente isso mesmo. E aí, desde então, subiu bastante, né? E isso é um dos tomadores de decisões? Sim. Do fundo, que você é gestor de um fundo, e da sua vida como investidor direto? Como eu sou gestor do fundo hoje, o meu dinheiro tá todo no fundo, né? Tá. Mas mesmo meus alunos, né, quando a gente acompanha, olha, tenta fazer estudos, a gente usa esse indicador. E eu tenho um outro indicador que é um indicador de direção e variação, né? E hoje ele está dizendo que o mercado poderia subir até 12% ou 13% ainda. E 2, 3 semanas atrás ele estava com 20 e tantos % de alta. Então a gente está num cenário meio contraditório, porque mostra que tem espaço para o mercado subir, mas que o tal do sinal da crise está aumentando. O nosso fundo ele é quantitativo, então ele lê esses indicadores, tem uma IA, hoje tudo é IA, né? Tudo tá na moda, a gente tem 3 IAs lá. A gente tem até IA que faz valuation das empresas do Bovespa. Então ele opera por conta própria. Mas ele usa esse indicador sim. E eu também uso. E é muito doido, porque às vezes eu faço uma leitura macroeconômica, vou acompanhando o jornal, barará, tenho uma opinião e o indicador mostra outra coisa. Aí você vai pelo indicador. E eu ajusto. Na verdade eu ajusto, porque às vezes você pode surfar uma alta, mas protegido, né? Com hedge ou acompanhando de perto. E é público? Dá para consultar o indicador? Ou é fechado? Nós temos um aplicativo chamado Guardian, que a gente não divulga tanto assim, porque ele ainda não está no estado da arte, mas ele tem esses indicadores todos e as pessoas legal. Podem assinar. Posso até disponibilizar para vocês depois. Pra saber, pô, se quiser. Não, depois ao invés de ficar te enchendo o saco no WhatsApp, quanto é o indicador hoje? Quanto é o indicador hoje? Vai estourar. E a galera gosta de acompanhar de perto aí esse indicador. E a gente tem um histórico, né? Então, 2007, 2008, ele foi lá em cima, ficou meses acumulando e depois tivemos o crash. Ele deu o sinal em abril e o crash foi em agosto, né? Final de agosto, setembro, lá em 2008. Depois, em 2013, nós tivemos uma questão da Dilma lá também, que o mercado caiu quase 30%. O sinal de crise também indicou, mas ele só passou no 100% e depois caiu. Foi rapidinho assim. E alguns dias depois veio o crash. Joesley Day, por incrível que pareça, ele 15 dias antes do Joesley Day, ele bate no 100%. E acho que 3 de agosto, 5 de agosto, uma coisa assim. E o Joesley Day foi, sei lá, 12, 17 maio de agosto. 17. Então 18 de maio 17. 18 de maio, então. Caminhoneiros 10 dias depois pegou foi. caminhoneiros também? Caminhoneiros chegou em 92%, não chegou a bater no 100%. Mas assim, não é que ele... o Michel Temer vai gravar um negócio com o cara do Joesley, isso não. Ele vê que tem muita energia acumulada, se acontecer alguma quebra de expectativa, alguma coisa inesperada, ele pode ser qualquer faísca, né? Naquele momento, qualquer faísquinha já vai dar... E de 19 para 20, ele bateu 4 vezes. Então, em outubro de 19 ele bateu, em dezembro ele bateu, em janeiro de 20 ele bateu, em fevereiro de 20 ele bateu e o mercado colapsou. Então, a gente está na expectativa aí para ver o que acontece. Pode ser que dessa vez ele deu sinal e não tenha crise, né? Então tem que estar preparado para tudo. Você acredita em crise? No curto prazo, no médio prazo? No mercado? Tipo, Brasil, um problema no S&P, no Brasil... No curto prazo, acho que pode vir uma crise grande, uma realização. Você tá otimista, a S&P me deu uma pequena esperança pro mercado ontem. Tem uma coisa que me deixa muito com a pulga atrás da orelha, tem um gráfico, não sei se vocês já viram, que correlaciona o S&P desde a década de 60 com o juro americano. E esse gráfico mostra o seguinte, as maiores quedas do S&P correlacionando com o juro americano desde a década de 60 foram quando o Fed fez o pivô do juro, ou seja, 3 meses depois, né? Quando o Fed começou a reduzir o juro. Todo mundo acha, especialmente agora, que a queda veio, já acabou porque o juro estava subindo. E aí agora para-se de subir o juro e o mercado explode para cima. Mas desde a década de 60,
O mundo mudou muito, tudo bem, mas desde a década de 60, a bolsa, o S&P, desaba quando o juro começa a cair. Por quê? Porque quando o juro começa a cair, seria aquele reconhecimento de que, putz, estamos em recessão, lucro das empresas, resultados caindo pra caramba, recessão, desemprego. Então a gente precisa reduzir o juro agora para voltar a fomentar a atividade econômica, já estamos em recessão, tudo caindo, aí as ações vão lá e desabam, fazem aquela queda final. Vai repetir a história de novo? Ninguém sabe, né? Esse mas Fed me deixa... não tá com muita cara de olhar preocupado com isso, não. Esse Fed não parece muito preocupado com quase nada, né? Mas eu acho que ele agora tá mais olhando pra inflação do que preocupado com o PIB. Pois é, mas é um risco, é a maior economia do mundo, né? É a economia que quando espirra, quando tosse, todo mundo fica resfriado. Eu não sei se a perspectiva, se é porque a gente tá vivendo isso, mas mais uma vez dá a impressão que os caras estão fazendo tudo certo, né? Você vê, o Roberto demoraram pra caramba, ele foi muito atrasado. Demoraram muito atrasado, super. Aqui, mesmo no Brasil... Uma coisa compreensível por estar atrasado, porque eles não conviveram com isso, né? Quem tem mais de 50 anos pra cá nunca pegou inflação nos Estados Unidos. Mas parece que tá tudo certo. Mas assim, primeiro, não dá pra fazer estatística. Nós só temos 12 eventos na história, sei lá, desde 1900 e pouco, basicamente 12 vezes aconteceu um ciclo inteiro de aumento de juros, tal, recessão. Então, 7 vezes você teve um crash, um mini crash, né? Uma recessão mais forte, 5 vezes teve o soft landing. Então, quase meio a meio, né? Sim. Então, metade das vezes, 5 vezes foi soft landing e 7 vezes foi hard landing. Então, por isso não daria para indicar muita coisa. Mas as maiores quedas aconteceram nesse cenário, que é isso. O Banco Central se vê atrasado na curva, porque subiu o juro demais, aí a economia começa a ter uma recessão muito aguda, e aí os caras têm que começar a baixar juros, e aí o mercado dá aquela última alta e colapsa. Agora, pode ser que dessa vez seja diferente, né? A gente tem a questão aí da bolha das IAs, a gente tem as empresas de tecnologia que não param de subir, né? A gente tem uma questão aí de que a questão da Rússia, da invasão lá, atrapalhou muito na inflação 1 ano e meio atrás, mas agora o petróleo tá caindo, então tá compensando, né? No sentido de que... O petróleo tá mais barato do que antes da crise. né? Porque o problema seria agora um balde de água fria, né? Uma tal da pá de cal, seria você ter uma inflação agora no final do ciclo de alta. Uma inflação externa, exógena, né? Que viesse aí da oferta de petróleo, esse tipo de coisa. Parece ali, né? Que tava querendo se combinar ali os russos com os árabes e tal para tentar dar um squeeze aí no petróleo, mas não aconteceu. Então isso pode favorecer, porque isso pode manter a inflação controlada, né? É interessante isso que você mencionou, se você pegar, não tô no gráfico agora, mas se pegar o gráfico da inflação americana, assim, desde o começo de 1900, os picos de inflação tem um primeiro pico, tem uma queda e tem um segundo pico normalmente acima do pico anterior. Foi assim no começo de 1900, foi assim na década de 40 mais ou menos, foi assim todos os últimos picos de inflação americana, houve esse comportamento, 2 picos, um segundo acima do primeiro. Então nesse cenário realmente seria o mais catastrófico, que seria, putz, estamos controlando a inflação, saiu de novo o CPI, né? Saiu de 9%. Caiu bastante. Caiu pra 4. Caiu pra 4. Imagina se esse negócio volta... Não precisa voltar muito alto, mas volta pra 10. Ou passa pra 10, 11. Esse é o pesadelo do Powell. Aí seria uma loucura. Ele tem consciência disso. Ele fala disso. Ele fala toda a reunião, ele fala sobre isso. Sobre essa questão. Mas eu acho que a globalização do mundo hoje não deixa mais isso. Porque você importa a deflação de outros países. Sim. Você consegue hoje nisso trazer material de qualquer lugar. Então você consegue reequilibrar mas se havia um petróleo, por exemplo, que é um cartel, e não tem muito da onde você... Né? Não conseguiram, né? Até porque... até agora não conseguiram nada. Porque a Rússia tá precisando... não conseguiram, mas se tiver uma guerra China, se é uma outra coisa Rússia... Aí se tiver uma guerra é outra história. Exato. Não. Mas sem guerra... Mas é um fator exógeno que o... Taiwan invade a China, o mundo... se a China invade Taiwan, a gente regride 2-3 anos na história. Mas não invade. Eu acho que... Ela vai arrumar briga com um cachorro grande demais, entendeu? Mas diz que ela tinha 8 trilhões de dólares no tesouro e baixou pra 1, né? Eu vi esse número ontem. A China já diminuiu de 8 trilhões pra 1 trilhão. Ele chegou a ter 25% da dívida americana. Eu não sei como é que tá hoje. Mas uma preocupação que eu tenho também... Vai cortando, senão a gente fala... Não, demais. E aí vocês têm até mais experiência do que eu.
Se a gente considerar que 2020, né, então o coronavírus não foi uma crise financeira, foi uma crise de saúde pública, claro, que teve impactos que esbarrou na financeira, mas não foi originário dela. A gente tá desde 2008 sem nenhuma crise, né? Praticamente. E desde 2008 pra cá, a gente nunca teve uma expansão monetária tão grande na história recente. E aí a grande dúvida é, será que quanto maior a expansão monetária, maior a queda também, né? Porque a queda de 2008 foi de 50%. Mas depois você teve a maior expansão monetária da história. Se isso for proporcional, se a queda for proporcional à expansão monetária, à injeção de dinheiro que teve... vai para 1.000 pontos. Será que você tem um 29 de novo, 90%? Não, então, a situação... Não, claro, também não acho, mas essa é a dúvida, né? Será que as próximas crises vão ser proporcionais ao tamanho da injeção financeira que foi feita, né? Então, o setor financeiro estava muito fragilizado em 2007. Sim. E houve uma reestruturação grande, né? O aumento das garantias. Basileia veio pesado. Posição para os bancos médios americanos. O resto veio pesado para todo mundo. Pesadíssimo Basileia. Então, os bancos precisaram ajustar um pouquinho a sua exposição. Você vê que as grandes instituições do mundo hoje ganham mais dinheiro com serviço do que com spread, cooperando com mesa, esse tipo de coisa. Então, eu acho que isso deixa o mundo um pouco menos alavancado, né? Aqueles CDS também de hipoteca americano também era um número muito grande. Mas existem muitas exposições em derivativos por aí, em dark pools e tal, muito que são endividamento público, de uma coisa que me assustou ontem, pra quem não sabe, hoje é quinta-feira, às 18 horas, então ontem foi quarta. Dia 15 ou 14? 15 de junho, né? 15 de junho. Ontem, durante a coletiva do Serginho Grosman, ele falou o seguinte, que a cara do Serginho Grosman, ou Léo Batista, não sei até agora. A economia está sentindo o mercado de crédito, mas não sabemos até quanto o mercado de crédito irá afetar a economia. E nós estamos acompanhando muito de perto os bancos médios devido às suas hipotecas. Isso pode ser um dos motivos dele não ter subido os juros ontem? Aproveitar a crise, etc. ou não? Ou ele está olhando mesmo para a inflação, para o efeito monetário, ou é a união dos dois? Diz que o mesmo risco de construção e tudo mais não é tão grande quanto era lá em 2008. O preço médio das hipotecas ainda é um preço de antes de 22, quando começou, então a taxa, né? Muita diferença, 2, 3%, muito. Então, tipo, sei lá, era 2, subiu para 3,5, porque uma parte do pessoal já tá rolando. Então, quanto mais tempo demorar com esses juros altos ou subindo, porque ele disse que pode ser que ainda suba duas vezes esse ano, mais a renovação dos contratos de empréstimo, hipoteca e tudo mais, tem que ser renovados a uma taxa muito maior, e aí a parcela do cara vai lá para cima, o próprio imóvel desvaloriza, então a coisa pode complicar. Então, a questão é eles conseguirem achar esse timing. O problema é que tem muitos indicadores que são muito atrasados, né? Sim. Por exemplo, emprego diz que é o último indicador, né? Você segura o empregado até onde dá, né? Então... Porque você tem medo, principalmente no pleno emprego americano, de perder e não achar ele de volta. Então, eu prefiro segurar ele ao extremo do que mandar embora. Então, que é o cenário que é o que está mais aquecido, né? Que é o payroll lá, mas o próprio desemprego já diminuiu. Já aumentou, inclusive, um pouquinho. Aumentou, né? Um pouquinho de 3,5 para 3,7. Mas ele são os últimos indicadores que ficam ruins, né? E tem muita coisa que já tá piorando, né? Mas tá diferente. Eu acho que todo mundo achou que pioraria antes. Eu acho que esse 3,5 por 3,7 não foi um aumento real de desemprego, e sim de pessoas que passaram a procurar. Porque o sistema do payroll é que nem do PNAD. Ligam pra tua casa, você procura nos últimos 30 dias? Não, então você não tá nem aí. Procurei, então é um desempregado. Por quê? Porque o seguro-desemprego americano estabilizou na casa de 260. Se aumentou o desemprego, o seguro-desemprego tinha que subir. Se ele estabilizou, não vou pegar seguro-desemprego. E vagas foram criadas, então é mais gente procurando. Então eu mesmo. acho que é gente procurando do tipo, até eu procurar um segundo emprego. Porque como tá ficando caro e inflacionário, porque tem horas que você para pra ver, falta americano aqui pra fechar essa conta. Não faz sentido todo o payroll que é 500 mil, 600 mil, 300 mil.
É que dizem que muitos estão com trabalho dobrado, então ele aparece na estatística 2 vezes. Interessante. Eu ia falar que eu voltei agora de Miami, eu tava lá na conferência de Bitcoin, que acontece todo ano. Com o povo lá. Com os piramideiros. E é impressionante essa força da economia americana. Toda loja, você vê assim, Miami explodiu pós-pandemia, né? Mas todas as lojas contratando, conversei lá com americanos, tem algumas redes, a rede McDonald's, Burger King, que oferecem dinheiro para você ir para a entrevista. 50 não é para ser contratado, não. Não é luva de contratação, é para você ir para a entrevista. Que eles não conseguem encontrar pessoas para serem entrevistadas. Então é uma força muito grande. Ao mesmo tempo, os preços lá explodindo. Então esse é um dos motivos também. Porque o que acontece? Você vai trabalhar num local em Miami que você não consegue morar em volta. Sim. Porque tá tudo muito caro. Muito caro. Então, às vezes, eu tenho que me deslocar 1h30, 2 para ir trabalhar. Isso não é a cultura americana de se deslocar tanto para trabalhar. Sim. Então, essa vaga não é preenchida porque aquele salário não comporta os moradores daquela região. E quem tá longe não quer ir para lá. E no outro lugar não necessariamente tem emprego, né? Não tem vaga aberta. Aí fica aquele meio buraco devido ao problema imobiliário. O interessante, né, complicado e interessante da economia é isso. As variáveis elas vão mudando, né? E são tantas variáveis envolvidas que você não consegue dizer, vai ser igual a outra vez, ou igual a 1929 e tal, porque as coisas mudam muito, né? Por exemplo, qual é a causa desse excesso, esse pleno emprego, né? Qual que é a causa? É uma coisa muito, muito nova, a gente não estava acostumado com pleno emprego desse, né? E aí tem vários fatores. Primeiro, fechamento de fronteira. Então, tá diminuindo a imigração, então não tem gente lá, nós, os cucaracha, para ir lá servir sanduíche. Segunda coisa, Bolsa Família, né? Que agora o chequinho lá, incentivo que os Estados Unidos dá para muita gente. Diz que na Califórnia um cara ganha $1.700 para morar na rua. Sim. Você prefere morar numa barraquinha na rua ou fritar hambúrguer o dia inteiro, né? Então o cara ganha $1.700 para morar na rua. Ao mesmo tempo, eventualmente, aí eventualmente esse empreendedorismo todo mundo tendo startup, todo mundo querendo montar um negócio próprio. Também esse movimento dos jovens não querendo ir trabalhar, porque o emprego corporativo... É a tecnologia, né? Acho que as pessoas falam muito de tecnologia roubar emprego, ou destruir emprego, mas a tecnologia também tem permitido que você trabalhe de casa, que você tenha mais de um emprego, que você produza conteúdo, não tenha chefe. Além do empreendedorismo, de ter startup, de ter uma empresa, é a geração atual do TikTok, né? Então não quero trabalhar em nenhum lugar, quero produzir conteúdo, quero ganhar publicidade do YouTube, do TikTok e do Instagram, que é via tecnologia. Então acho que faz super sentido, sim. E o pior é que o problema de emprego é problema de países, né? Sim. Em Reino Unido, 3,8%, Suíça, 1,9%. Tem região da Europa que está com 1% de desemprego. Japão, a Europa como um todo está em 6%, mas tem região que está com 1%. É por isso que acho que o Powell olha e fala, eu não quero ser lembrado como presidente do Fed que não consigo controlar a inflação. Então deixa o desemprego aumentar, tá baixo, tá nas mínimas históricas, deixa esse negócio estourar, eu vou controlar a inflação, custe o que custar. Pode gerar desemprego, pode... Tá muito forte a economia. Meu único medo... Acho que é o que ele... Né, é o quanto ele pode ser pressionado ano que vem com a eleição americana, né? Pois é. E o quanto ele vai ceder. Roberto Campos Neto tá cedendo 0. Sim. Mas o quanto ele poderia ceder para ano que vem. Quem é mais independente, Fed ou Bacen? Por enquanto tá sendo... O Bacen nosso já provou que sim. Porque, estão pressionando, e, não queria estar na pele dele não, mano. O Copom vai baixar os juros agora? Não. Em junho, não. Vai sinalizar? Eu acho que ele tira a alta daquele possibilidade mínima. Porque o que acontece? Eu tinha uma história na cabeça até o dia que ele encontrou com a Trajano. Não pela Trajano, por causa daquela data. Naquela data ele falou um tema que ele até então não tinha falado. Até 15 dias atrás, qual era o grande calo? Arcabouço. Qual é o arcabouço? Qual é o arcabouço? Agora ele falou... Ok, já passou o arcabouço, mas ainda depende do cenário daquele mesmo dia com a Trajano. Mas tem uma coisa que começou a preocupar o Banco Central. A reforma tributária. Ela vai ser ou não inflacionária? E até agora não apresentaram nada pra gente. Então eu acho que essa mensagem, se ela vai ser ou não inflacionária, não sei se levaria ele a cair nem em agosto. Mas se ele não derrubou o juro em junho...
Lula junho não dá, junho é semana que vem. Lula vai Pra quem não sabe, junho é daqui a 3 dias a reunião. Hoje é domingo. Mas vai dar Não vai. É muito cavalo de pau. Uma pessoa que na última reunião falou que estava subindo, agora falou que vai cair sem crise. Se você me falasse, tem uma crise para cair, não tem crise, não teve crise nos últimos 45. Podemos até dizer, a bolsa subiu em junho, só não subiu em um pregão até agora, subiu em todos. O governo vai ficar louco, né? Vai, pô, Gleisi Hoffmann Que juros genocidas, né? Não, e eu te digo o seguinte, o pior dia do Banco Central vai ser dia 11 de julho desse ano. Porque dia 11 de julho desse ano sai a inflação de junho. Tá. Vai ser a última inflação anual com as 3 deflações do ano passado. Então ela provavelmente vai estar beirando 3,5%, 3,20% de 12 meses. Só que ela não vai me lembrar dos 3 do ano passado. Ela vai dizer juros é 13,75, inflação é 3. Então temos juros reais de 10. Sim. Eu tenho certeza. 11 de julho, anote essa data. 11 de julho de 23. Procure redes sociais de Gleisi Hoffmann. Ela vai alucinar. Porque 12 meses. Lula. Lindenberg. Que é o marido dela. O Haddad é mais comedido. Não, o Haddad pra mim tá sendo uma... Eu não votei em Lula, não gostaria de Lula, mas eu te digo que o Haddad tá sendo uma surpresa positiva. Ele tá equilibrando a balança. Ele tá sendo o PSDB. É muito discurso de PSDB, se você for ver. Tá de olho na candidatura do próximo... Sim, mas ele tá sendo aquele papo. Ele tá pancando, deve estar tomando muita porrada interna do PT. Deve estar todo arrebentado, deve estar dormindo à base de Gadernal, qualquer remédio para dormir, mas ele tá tentando trabalhar. Claro que, para mim, Paulo Guedes seria muito melhor, mas eu tive uma surpresa boa com ele. Não tô elogiando, não tô dizendo que ele é o melhor dos mundos, mas ele não veio com aquele discurso que eu tinha medo que Lula falasse. Aquilo que Lula falasse tornasse em prática. Então, porque eu acho que o mercado até tá feliz, que o discurso de Lula tá caindo no vazio, sim. Porque nada daquele ele fala tá virando prática. É bom. Não fazer nada é ótimo. Exatamente. Pelo Congresso, né? Pelo Congresso. Então, nesse momento, podemos elogiar Lira. Daqui a um mês, eu posso dizer que Lira é uma droga, mas nesse momento, ele tá ajudando demais. E o Campos Neto fica até o final? Fica. Mesmo levando porrada dessa forma? Que a partir do momento que ele começar a cair, a porrada vem, mas vem menor. Sim. O problema é quando ele vai começar a cair, né? Mas o problema é aguentar a porrada eu acho até que... lá também, né? Não sei nem em agosto. Porque eu não sei se ele cairia só 0,25 para testar. Mas o aperto monetário tá grande, né? Você vê dados aí de cartão de crédito, endividamento. Tá. E mesmo você sente, aí você conversa com empresas e tal, tá todo mundo atrasando pagamento. Foi o discurso da Trajano, né? Mandando embora. Porque nós estamos com os dados, assim, difusos pra caramba. Serviços para pessoa física de forma direta tá muito forte. Serviços e bens e serviços para pessoa jurídica e bens para pessoa jurídica e para pessoa física tá caindo demais. Por que tá caindo demais? O que vocês trocaram em 2020? Provavelmente televisão. Trocou bastante coisa. Máquina de lavar. Precisa trocar em 23? Nada. Então, bens tá bicado. Sim. Mas ela tá meio desesperada, Trajano, desde o carnezinho gostoso, lembra? Lembro. Ela já tá um tempinho desesperada assim, né? Com o Magalu. Ali tem vários motivos, né? Tem o fato dela... O Covid pra ela foi ruim, no final das contas, que ela concentrou muita venda no ano só. Ela em 20 vendeu que nem água. Só que acabou, não precisa renovar. Então o Covid, no fundo, foi bom um ano, mas assim, foi bom na foto, mas é ruim no filme. Sim. Então, naquele momento é maravilhoso, mas ferrou a vida dela, né? 20. Aí veio o Mercado Livre. E atrapalha o planejamento, etc. Né? Porque aí você projeta, vai ser todo ano igual 20, aí você monta uma estrutura, né, pra superdimensionada, aí a coisa piora. O mercado bateu forte, tá difícil, né? Bateu forte, Magalu. Não dá. Pô, o prejuízo dela tá absurdo, mano. E ela só tá queimando caixa. Você viu o caixa dela, só é queimado ano a ano. Mas ela parece meio desesperada mesmo, né? Tá. Literalmente tá. Desde o Carnê, agora com esse discurso com o Campos Neto, né? Faz sentido. Ela tem uma força grande com o PT, e competir com o Mercado Livre e com a Amazon é difícil. E fora o resto, Shopee, outros entraram, né? Shopee. Exatamente. Eu vou te fazer uma pergunta que eu vou complementar com você, envolvendo o Bitcoin, mas antes do Bitcoin. Perfeito. O que tem de tão disruptivo na inteligência artificial? Você fez um vídeo ontem, anteontem, alguns dias atrás sobre isso.
Cara, eu estudo isso há Aí disso eu vou perguntar qual é a relação com o Bitcoin. Se tem alguma ou zero, entendeu? Eu estudo isso há vários anos. Então, assim, há pelo menos 20 ou 30 anos que a gente vem desenvolvendo... Você concorda que Yubi é uma inteligência artificial? Porque é uma plataforma que vai em várias plataformas diferentes para me dizer qual é o melhor CDB. No fundo é isso. Então, no fundo, eu acho que inteligência artificial existe há séculos. Mas do nada, a Nvidia subiu 1.400% em 4 meses. Então, o que virou tanto a curva assim, entendeu? Porque é aquele efeito daquele grão de areia que derruba o castelo, assim. Vai acumulando. Porque antes você não sabia muito bem para que você ia usar. Você usava dentro das ferramentas. Então, no search do Apple, no search do Google, já havia muita ferramenta de IA, mas para dentro do aplicativo, funcionalidades. O ChatGPT é que deu essa alertada maior. Exato. Colocou na vida das pessoas no cotidiano, todo mundo usando, todo mundo. Não, é muito revolucionário, assim. E, de fato, o crescimento é muito exponencial da maneira como a inteligência aprende, principalmente processos que não são tão complexos. Por exemplo, fazer uma busca, procurar coisas numa tabela. Escrever um e-mail. Coisas, inclusive, que tem uma distribuição meio previsível, assim, distribuição matemática, né? Voltando ao tema lá da cauda, né? Agora, para coisas muito complexas, tipo prever movimentos de bolsa, coisas sociais, tudo aquilo que tem segunda, terceira, quarta ordem, ainda as pessoas vão tentar usar e vão errar. Mas me parece que está começando mesmo uma revolução / uma bolha, e a gente sabe quem são os vencedores de um grande movimento, normalmente quem fornece, né? Quem fornece é que nem na corrida do ouro lá, né? Nós não sabemos quem ganhou dinheiro achando ouro, mas nós sabemos que o cara que vendia picareta e pá ganhou dinheiro, né? Então, novamente, a Nvidia é a mesma coisa. Ela já era muito demandada por placa de vídeo para game, depois para processamento de cripto. Ela tem aquelas GPUs lá que faz as coisas em paralelo e tal. E essas ferramentas são muito importantes para IA. Então todo mundo vai ter que comprar na mão dela mesmo. E se você pede uma coisa na Nvidia hoje, uma coisa mais parruda, para um data center, uma coisa de infra assim, 18 meses. Demora. Caramba. 18 meses. E vem cá, nós que eu dou constantemente aula, vocês já deram alguns cursos, o quanto isso vai mudar o ensinar? O quanto ensinar vai virar uma commodity? Em qual sentido? Eu já vou ter alguém que vai responder tudo para mim. Sim. Será que eu vou querer estudar? Ou eu vou lá e digito e já tenho a resposta? As pessoas já não querem estudar, né? O Bill Gates, né? Que nós tanto amamos e odiamos, o Bill Gates, ele tá dizendo que para o professor dar uma grande aula no futuro, ele vai basta saber ler. Falou isso hoje ou ontem, uma coisa assim. E eles estão apostando muito nessa coisa do tutor digital, que é a IA aprender muito, saber muitas coisas, e a própria IA vai dialogar e vai ter lá a linguagem natural e vai conversar com as pessoas. O problema é a fonte de onde ela aprendeu, né? Sim. Quais são os vieses, as opiniões, e não é tão simples. Por exemplo, hoje eu estava vendo no Twitter um cara que pegou todas as aulas do professor Olavo de Carvalho, tem que também as pessoas amam e odeiam, e tá criando um chat GPT que conversa com você que nem o Olavo de Carvalho. Então, imagina você pegar todas as obras de Aristóteles e tal, e matemática, e a ferramenta ensinar o aluno de uma maneira que a gente chama de continuada, né? Então sempre vai ensinando, adaptativa, que se adapta à situação do cara, ao nível dele, e se adapta também um pouco a o que o cara gosta. Então, se ele gosta de texto, então a IA vai dar um texto para ele. Se ele gosta de vídeo, a IA vai dar um vídeo curto, longo. Então, assim, eu acho que nós teremos uma revolução na educação, mas eu não acredito que as coisas possam ser feitas sem pessoas fazendo aquilo que é o significado, o meaning das coisas, né? Então, assim, eu acho que os grandes professores vão ter mais destaque ainda, os bons professores, e aquele professor que, de fato,
só lê ou não gosta do que faz e tal, talvez fique mais ainda, tenha que ir lá servir hambúrguer, né? Eu li uma coisa parecida sobre isso, de os conceitos mais básicos você conseguir aprender via inteligência artificial e ser mais autodidata, mas as provocações, né? Então as reflexões, a segunda camada do aprendizado vindo dos professores. Então seria um avanço, uma evolução mesmo da educação, né? Acho que muita gente tem medo, fala, putz, a educação vai acabar, ninguém vai aprender nada, não vai querer estudar. Mas, na verdade, as pessoas evoluem. A própria educação precisa acompanhar o avanço tecnológico. A gente tem preocupações, sim, de fonte, por exemplo, de onde vão vir essas informações. Vieses, né? Vieses, se as pessoas vão realmente... até, enfim, nível de cognição, né? Se vão perder capacidade cognitiva, porque você vai perguntar tudo para um computador, vai te entregar todas as respostas. Mas é o próprio avanço tecnológico. Mas o que eu achei interessante do ChatGPT, trazendo para a vida das pessoas... Eu li sobre isso, uma analogia com a própria Apple. A tecnologia de inteligência artificial já existe há muito tempo. Muito tempo. O que o ChatGPT fez foi permitir que as pessoas comuns pudessem interagir com a inteligência artificial, porque antes dele você não tinha acesso à inteligência artificial de uma forma cotidiana. É o tal do LLM, a linguagem natural, né? Meio parecido com computação. Os computadores já existiam há muito tempo no mundo, só que antes da Apple ou Microsoft, enfim... As pessoas não tinham acesso a essa tecnologia, não tinham acesso aos computadores, né? Só, enfim, grandes empresas, meio militar, etc. A aviação, a partir do momento em que Apple, principalmente Apple, inicialmente colocou na vida das pessoas o computador, foi uma revolução gigantesca, mas a tecnologia já existia há muito tempo. Mesma coisa com inteligência artificial, mas às vezes a gente precisa dessa faísca que vai permitir que a sociedade tenha contato com a tecnologia para aquilo crescer e atingir outros patamares, né? E qual a relação com o Bitcoin? Tem? De inteligência artificial com Bitcoin especificamente, eu não vejo relação. O que eu vejo relação é o Bitcoin é um sistema, uma rede, uma moeda digital para uma vida cada vez mais digital, uma vida cada vez mais digitalizada. E aí, entendendo que a inteligência artificial permite, ou faz com que você tenha uma vida também cada vez mais digital e digitalizada, as criptomoedas como um todo se beneficiam. Então eu vejo mais criptomoedas relacionadas à inteligência artificial, criptomoedas relacionadas a projetos de inteligência artificial, do que o Bitcoin em si. O Bitcoin é o grande guarda-chuva, é a primeira criptomoeda, então o grande guarda-chuva, todas as outras acompanham ou vieram depois do Bitcoin. Então o Bitcoin foi o primeiro que criou todo esse mercado, ou criou toda essa tecnologia, ou criou toda essa inovação. As outras vão, de alguma forma, nutrem ou bebem na fonte do Bitcoin. Mas o Bitcoin em si, diretamente, eu não vejo relação com inteligência artificial. Eu vejo relação do Bitcoin com uma economia uma vida mais digital, e aí inteligência artificial, metaverso, Vision, né, o novo óculos da Apple, tudo isso conversa com uma vida cada vez mais digital. E se sua vida é cada vez mais digital, por que você tem amigos digitais no Japão? Por que você precisa trocar o real pelo dólar, depois o dólar pro iene? Por que você não tem uma moeda digital que conversa entre os dois com a mesma economia de uma forma muito mais rápida, fácil e barata? Então, entende? Eu acho que a minha visão é mais de uma economia e uma vida mais digitalizada como um todo. Nisso tem relação. E vem cá, e o real digital? Aproveitar que eu tô falando digital, começa em janeiro. Você acha que pega? Eu acho que depende... E o pessoal do Bitcoin tem gente que odeia o real digital, porque ainda continua tendo o Banco Central. É porque o Bitcoin foi criado, voltando lá para 2008, tudo como uma alternativa à moeda estatal, né? E a moeda controlada e emitida pelos governos e bancos centrais. Tudo das criptomoedas, de novo, acompanha o Bitcoin e vão nessa linha. Apesar de somente o Bitcoin ser o único descentralizado e deflacionário. Agora, as CBDCs, que são as moedas dos bancos centrais, representam totalmente o oposto do Bitcoin. A CBDC ela é totalmente centralizada, ela é emitida por um governo, por um banco central. Então, tudo que o Bitcoin prega, a CBDC é o oposto. É exatamente o oposto do que o Bitcoin prega. Por isso que os maximalistas ou os entusiastas são tão contra as CBDCs, porque é exatamente o mesmo dinheiro estatal, digitalizado, com uma supervisão, ou na verdade com uma fiscalização muito maior. Porque hoje, se eu não tenho dinheiro, né? Mas pega uma nota de R$5, o Banco Central não sabe onde você gastou esses R$5, não tem nenhum tipo de controle sobre isso.
Tudo bem, cartão de crédito consegue acompanhar, mas ainda assim, cartão de crédito você depende de um monte de reporte, né? Não é fácil o Banco Central saber onde você gastou R$5 em cartão de crédito. É um processo meio chatinho, mas ele consegue encontrar. A nota física não consegue. Na CBDC isso é instantâneo. Todos os gastos que você fizer com uma CBDC, em tempo real, o Banco Central sabe, a Receita Federal vai saber, o governo vai saber como está gastando. E não é exatamente interessante, eu não sou dos mais libertários, acho que o Roxo é muito mais libertário do que eu, mas não é exatamente interessante você ter o governo saber tudo que você gasta, como você gasta, quando você gastou, em qual cidade. Não quero isso na minha vida. Não quero que ninguém tenha acesso a esse nível de talvez o dinheiro de do gerência. dia a dia, né? Aquele dinheiro do dia a dia que você não se preocupa, que é um dinheiro que você tá usando e não tem problema, tá fazendo nada errado, não tem problema. A questão é que alguma reserva é necessário ter caso o governo, digamos, fique disfuncional. Sim. Porque vamos imaginar daqui 10 anos se a gente tem um score social aqui que nem tem na China. Aí você abriu o vidro, sei lá, sem querer, sua filha jogou um papel pra fora. Aí o teu celular, você tomou um cartão vermelho aqui do score social, seu dinheiro ficou bloqueado, entendeu? Aconteceu isso essa semana, porque tinha um cara que ligou a casa dele inteira na Alexa. Então a casa dele tudo era Alexa, abre a porta, frita isso, ar-condicionado, liga o carro, sei lá. E aí um cara de uma minoria foi fazer uma entrega da Amazon na casa dele e o cara tava de fone de ouvido e ele tocou a campainha e a própria Alexa falou alguma coisa tipo, não tem ninguém em casa, volte depois, sei lá. E o cara achou que tinha sido ofendido. E aí ele reclamou pra Amazon, falou, eu fui entregar o cara era entregador da Amazon. E a Amazon cancelou a Alexa dele e tal. O cara ficou 2 dias fora de casa, assim, não conseguia, sabe? A casa dele ficou travado, o carro e tal. Então, assim, eu acho que quem assistiu o filme 1984, né, e o livro do George Orwell, é bem importante, né? Porque ele pensa bem sobre o futuro. E é um cara que chama Smith, e ele tem um cantinho que ele guarda as coisas escondidinhas dele lá, é um caderninho de infância, um pouquinho do cabelo da mãe, umas lembranças, porque o governo não deixa ninguém fazer nada, né? O governo edita a história e tal, e ele tem um cantinho ali escondido. Então, eu acho que todos nós teríamos que ter, né, alguma condição para o caso do governo ficar descontrolado, quebrar, ou alguma coisa assim. Então, é meio que o kit libertário. Nesse sentido, o real digital vai servir para o dia a dia, tranquilo, mas se todo o seu dinheiro tiver em real digital e você, digamos, tem um ministro ou alguém que não gosta de você lá, é possível que o cara... Eu acho que com a invenção do Pix, eu não entendo por que real digital. Posso fazer um comentário? Claro. A gente usa muito exemplo de China e tal, o pessoal já começa a falar comunismo. É só olhar pro Canadá no ano passado. O Canadá teve no ano passado protestos políticos e você teve políticos e juízes determinando o bloqueio financeiro dos manifestantes. Canadá não tem nada de comunismo. Brasil, né? Canadá Precisa ir pra Canadá? Canadá não tem nada Brasil. Não, tudo bem, mas tô pegando um exemplo. A gente pegou... Você tem que tomar cuidado pra ele não ser preso. Não, a gente pegou... Não, a gente pegou... Canadá, vamos falar Canadá. A gente pegou o extremo comunismo China, pega o extremo de capitalismo, de liberdades, Canadá. Pô, então o governo poder bloquear os seus recursos financeiros, e você depende do dinheiro pra tudo atualmente, por conta de manifestação política, e aí Brasil também é bem complicado. E você perigoso. Fica muito frágil, né? Imagina numa outra situação, tem uma corrida bancária, e aí o governo resolve bloquear não só os ativos daquele banco, e você não poder sacar o dinheiro daquele banco, ou como seria uma corrida bancária no real digital, né? Mas não poder sacar ou resgatar os seus recursos de um banco, ou congelar de todo o sistema financeiro durante algum período, até que as coisas sejam normalizadas, é muito complicado. Então, é difícil. Agora, a diferença para Pix... Acho que o Banco Central ainda não sabe exatamente qual vai ser a real do real digital, a grande diferença para Pix, mas o Pix, ele é um sistema que o Pix não é uma criptomoeda, né? O Pix é um sistema, tecnologia de transferência. A tecnologia de transferência, exatamente. O real digital ou a CBDC são moedas digitais. O Pix não é uma moeda, o Pix é um sistema de transferência.
o real digital seria uma moeda. Então, isso pressupõe que, por exemplo, você poderia colocá-lo em uma carteira própria. Você poderia tirar do banco, né? Você não deixaria o real digital necessariamente no banco. Você poderia deixar o real digital na sua própria carteira. Você poderia fazer a custódia das suas próprias moedas, até para se defender eventualmente de uma crise bancária, de uma corrida bancária. Então, você tem outras utilizações ou uma aplicabilidade diferente de um Pix. O Pix é só um sistema de transferência, é uma TED evoluída, ou uma TED diferente. Sim, mas mesmo assim eu não consigo me atrair até agora pelo real digital. Nem eu. É tipo de coisa que eu acho que não acrescenta. E vai facilitar o governo saber quanto você tem, né? Exato. Porque, pô, um charme, encostar o telefone no outro, pagar mais rápido, pô, mas o Pix já faz. Controlar meu próprio dinheiro, como é que eu vou gerar juros nisso? Num Brasil com ambiente inflacionário culturalmente. Acho que ninguém não então eu não sabe consigo ainda enxergar ainda o real digital como assim, porra, todo mundo vai ter no segundo dia. Acho que ninguém sabe ainda qual será a aplicação ou esse uso no dia a dia. Minha percepção parece mais... que as pessoas leiam o tal do black paper que o Taleb fez, questionando o white paper, que é o paper feito lá pelo Satoshi, né, para fazer o Bitcoin. E aí o que ele questiona é o seguinte: as pessoas não querem ter uma moeda, elas querem ter ativos. Sim. A moeda só serve para você trocar. Ninguém tem o patrimônio em moeda, ninguém tem um monte de dinheiro parado lá. Não, meu dinheiro tá no banco, mas teu dinheiro não tá em moeda. Teu dinheiro tá aplicado no CDB, tá emprestado pra alguém, tá numa casa. Então as pessoas querem ter ativos, né? E as criptomoedas, elas não são ativos. E elas não têm valor intrínseco, né? Por quê? Um ativo, uma empresa, é um negócio, ela tem um terreno, ela tem cliente, ela tem carteira, ela tem receita e tal. Uma moeda, ela não tem nada disso. O dólar é legal, né? A moeda do dólar e tal é legal porque, pô, com certeza você sabe que cai a internet, cai não sei o que, você tem a moeda física lá para pagar alguém, né? Então, essas coisas ainda vão ter que se provar, né? Então, assim, ninguém vai investir no real digital porque a moeda exatamente não rende, né? Então, como é que ela vai gerar juros, né? Não gera nunca, né? O numerário, né, que é realmente o dinheiro parado lá em cash e tal, é uma coisa que tem algumas funções, mas ninguém pode ter o dinheiro todo em moeda. Claro. Fechado. Eu já te fiz essa pergunta, eu já sei sua resposta. Lá vem. Pode ter mudado. Mas eu não escutei a opinião do Roxo. Então eu te faço e a gente gera um debate. A última vez que você esteve aqui comigo, que eu acho que foi ano passado, tenho quase certeza disso, eu te fiz essa pergunta. Bitcoin, ele se prometeu que era um produto sem correlação. Ele não crise, ele sobreviveria a booms e etc. Ele conseguiria ter uma vida própria. E a prática não tem mostrado tanto isso. Você vê um discurso do Fed, muda a cotação do Bitcoin. Um problema de guerra pode mudar a cotação de Bitcoin. Então, de algum modo, ele está virando uma grande commodity de mais um ativo para eu aplicar. Ok que é um ativo moeda, mas como poderia ser um ativo dólar, um ativo real libra, real euro, real ien? Por que ele perdeu esse grande charme inicial de ser uma coisa anticrise, sem nenhuma correlação, sobreviveria de boa? Eu achei alguns disclaimers. Ele não foi prometido, né? Tinha uma especulação e uma hipótese, né? Isso, sim, melhorando. É muito recente ainda. A gente tá falando de ter sido criado em 2008. Primeira transação em 2010. Então você tem poucos anos. 13 anos. Muito pouco tempo, né? Comparando com outros ativos. A moeda tem 1.000, 2.000, 5.000 anos. Pra você, mas o chat de alguma tem forma... 3 meses já tem 1 bilhão de usuários, né? 500 mil, sei lá, milhões e milhões e milhões. Não é tão novo assim. Não, mas pra passar talvez tenha a mesma idade do WhatsApp. Não, mas pra passar... Não, pensando em ativo, pra passar por crises, né? Passar por validações, é recente. Comparando com mas outros. Como ele é uma tecnologia, a tecnologia tem que pegar rápido. Não, sim, isso sim. Tecnologia sim. Mas vamos lá. Na minha visão, o que aconteceu? No começo, desde a criação, o Bitcoin era comprado, na verdade, não investido, comprado, guardado por entusiastas de tecnologia, depois por libertários, depois por um grupinho um pouco maior. Você vai crescendo esse grupinho pequeno. E a moeda foi valorizando. Esse grupinho inicial que foi crescendo até mais ou menos 2017, daqui a pouco eu chego lá em 2017,
Até 2017 era um grupo que foi crescendo, e esse grupo era basicamente entusiastas. E esses entusiastas não estavam nem aí se a bolsa americana estava subindo ou caindo, se o juro americano estava subindo ou caindo, se tinha guerra, se não tinha. Esses entusiastas, eles compravam sempre que podiam Bitcoin, guardavam, não vendiam, pensando no futuro. Eles realmente acreditavam, entendiam os valores, as possibilidades, e guardavam pensando que isso realmente iria explodir no futuro. Em dezembro de 2017, foi criado... foi iniciada a negociação de Bitcoin na Bolsa de Chicago. Então, em dezembro de 2017, como ativo. Então, em dezembro de 2017, você começa a atrair... Já tinha um fundo, né? O GBTC um pouquinho antes, mas a partir de 17, final de 17, você começa a atrair de forma mais relevante o capital institucional, que não existia no começo do Bitcoin. De novo, ele era investido ou comprado por entusiastas, e esses entusiastas estavam nem aí para bolsa, para dólar, para juro, para guerra. Quando o dinheiro institucional entra, e esse dinheiro institucional ele era muito bem-vindo, porque foi ele que permitiu que a capitalização de mercado do Bitcoin crescesse muito, mas quando esse dinheiro institucional entra, o institucional ele enxerga o Bitcoin não como propriedades, ou não como propriedades libertárias, descentralização, privacidade, etc. Ele enxerga o Bitcoin como mais um ativo. Para rentabilizar o seu portfólio. E para o institucional, aí o juro americano importa, crises importam, guerras importam e todo o resto. Então, é um paradoxo, porque o institucional permitiu que o Bitcoin crescesse muito em termos de capitalização de mercado, mas esse mesmo institucional trouxe a correlação com bolsa americana. Então, foi isso que aconteceu. A gente queria, né? Os entusiastas queriam que o institucional viesse, o institucional veio. Claro, veio de forma pequena ainda, tem muito mais para vir. Mas ao vir, ele trouxe a correlação. Acho que a tendência é que essa correlação, ela com o tempo, seja reduzida. Mas hoje ela está muito forte. Embora em alguns períodos você veja uma descorrelação grande. Foi o caso da queda do S&P agora em março, com a potencial crise bancária, com as quebras dos bancos regionais dos Estados Unidos, e o Bitcoin estourou. O Bitcoin subiu 100% entre dezembro e março. Por quê? Porque nesse momento ficou mais uma vez, não sei se provada, mas demonstrada a importância da descentralização do Bitcoin. Pode quebrar banco, pode acontecer o que acontecer. O Bitcoin você tem o seu dinheiro, só você tem controle. Um banco não tem controle sobre o seu Bitcoin. Se o banco quebrar, não acontece nada com o seu dinheiro. Mas é isso que aconteceu, na minha visão, tá? Tá, o quanto institucional ele olha para Bitcoin como sendo algo diferente ou ele olha como uma commodity? Então, atualmente, na minha visão, ele olha como commodity. Ele olha como um ativo a mais, talvez seja xingado aqui, mas ele olha como um ativo a mais para rentabilizar o seu portfólio. Então, eu posso rentabilizar com ações emergentes, com ações em países desenvolvidos, com juro, com moedas, com petróleo ou com Bitcoin. Alguns institucionais têm uma visão diferente. O maior institucional público, né, do mundo que tem Bitcoin é o Saylor, da MicroStrategy. Quem tem mais Bitcoin no mundo hoje publicamente, ele é o institucional, ele enxerga o Bitcoin como um ativo com todas as propriedades que ele tem, não como um ativo para rentabilizar seu portfólio. BlackRock tem ido um pouco nesse caminho também, de enxergar o Bitcoin como um ativo realmente importante para essa década, para essa geração, futuro, com todas as propriedades, não como um ativo a mais para rentabilizar o seu patrimônio, ou seu portfólio. Mas, na minha opinião, a maior parte dos institucionais olham hoje como ativo ou uma outra commodity. Por isso, quando passarem ou quando começarem a entenderem que o Bitcoin é mais do que uma commodity, do que somente uma commodity para rentabilização de portfólio, essa correlação tenderia a quebrar. Se isso acontecer, uma hipótese, né? A gente não sabe. Fechou. E você? O que você acha dessa história toda, Russo? Então, o Bitcoin ele já foi testado em algumas situações, né? Então, uma das promessas é que se a gente tivesse uma grande crise, ele protegeria, como o caso do dólar, do ouro. E aí nós tivemos o crash de 2020 e ele colapsou também, junto com o mercado, e por ter uma volatilidade mais alta, né? Um alfa, né? Um coeficiente de cauda, né? Quer dizer, ele tem um padrão de variação mais nervoso, ele caiu mais do que a bolsa. Aí, novamente agora, o ceiling, né? O teto da dívida americana. Supostamente era para isso que serviria, né, o Bitcoin, para você se proteger da quebra do Estado, você se proteger
do dólar deixar de ser a moeda principal, e novamente ele desvalorizou, né? Então, assim, na medida que ele vai sendo testado, por enquanto a gente não tem visto a utilidade. Eu fui numa palestra ano passado, no BitSamp, esse ano nem me convidaram, né? Porque... Chegou destruindo. Tinha umas 1.500 pessoas lá. Eu assisti. Quem aí usa Bitcoin? Quem tem Bitcoin? Todo mundo tem. Porque acho que só não tinha você, quer dizer, eu tenho, mas tenho... Não, eu tinha um pouquinho também. Aí eu perguntei, quem aí usa? Ou já usou? Cara, 3 pessoas levantaram a mão. 3 de 1.500. No evento de cripto. Então, a questão da Lightning, que é a network lá, a rede, de você fazer transação, pagamento, de uma maneira mais rápida, mais barata, tal, eu acho que pode viabilizar a usabilidade. Sim. É muito bom. Porque o mais importante da tecnologia é que ela seja usada. As pessoas precisam usar, porque não adianta cada um guardar na sua carteira digital lá e não ter utilidade nenhuma. Então, tomara que agora comecem a usar bastante e, de alguma maneira, faça sentido econômico, né? De qualquer maneira, precisaria ter resultado. Por quê? Porque senão tem custo, que é o custo de energia. Sim. A transação custa, o processamento custa, minerar custa. Como é muito robusto em termos de segurança, né? Extremamente seguro, ele exige muita energia, então isso tem um custo. Se você não conseguir gerar ativos, resultados com isso, fica muito difícil. Porque hoje, para você ganhar dinheiro com cripto, com o Bitcoin particularmente, você precisa vender para alguém mais caro. Não gera renda, não tem utilidade. É para alguém mais caro com uma outra moeda e não com Bitcoin. Exato. Então, você compra 10 bitcoins e vende 10 bitcoins. A outra moeda de paridade, né? O cara que tem hoje, carrega, qual que é a esperança dele? Hoje só 0,x% da capitalização global é Bitcoin. Se chegar em 2%, vai para $1 milhão. Sim. Entendeu? Então, é um pensamento meio tipo, eu tô comprando porque todo mundo vai comprar. Porque eu acredito na adoção da tecnologia, né? Exatamente. Sim. Então, precisa da adoção, sim. Precisa do uso. 2008 é um menino de 15 anos de idade. 15 anos de idade já tá quase dirigindo, não é uma criança. E é o que eu falei, o ChatGPT tem 4 meses aí. Não dá pra comparar, porque uma coisa é dinheiro. Mas, gente, é claro que dá, é uma revolução. A promessa sempre foi uma revolução. Não, sim, mas uma coisa é você abrir um aplicativo e, começar a conversar com o aplicativo, outra coisa é colocar o seu dinheiro com todas as barreiras psicológicas. Corretora. As suas instituições de dia a dia não tem Bitcoin, quase. E esse não é um defeito, na verdade é uma qualidade, que é a autocustódia, e você ter a propriedade do seu dinheiro é uma qualidade, só que ao mesmo tempo é um defeito na medida em que é difícil. Você explicar para uma pessoa, falar, então, você que está acostumado a sempre deixar o seu dinheiro no banco, investir aqui, você precisa criar... Você precisa, na verdade, de uma carteira. Essa carteira pode ser online, pode ser uma carteira física. Se for uma carteira física igual um pendrive, a geração atual nunca viu um pendrive na vida. Eu não tenho capacidade de... Então, você precisa de um pendrive, e aí você precisa anotar 24 ou 12, depende da carteira, palavras-chave, num papel. Então, mas é um ativo digital que eu tenho anotado no papel... acho que ela tem muita barreira de entrada. Mas é autocustódia, né? É beleza da autocustódia. Fala, ninguém tem acesso a isso, só você. Nenhum político. Mas isso cria muita barreira de entrada. Cria barreira de entrada, mas ao mesmo tempo é uma das vantagens. Concordo com você. Acho que a gente precisa de formas muito mais fáceis, simples, para as pessoas adotarem o Bitcoin. Que nem o Pix. Pix que é uma coisa simples. Eu acho que tem que ser mais prático do que eu entrar na minha conta, digitar, pegar o Pix e fazer. Eu sei que é simples, mas tinha que ter alguns passos mais rápidos ainda. Mas é isso. E a Bitcoin eu acho que é isso. Mas quanto mais rápido for também, mais o cara que rouba seu celular arruma, dá um jeito de... Sim, mas sei lá, eu entendo os dois lados. Sim. Mas esse é o desafio do Bitcoin, né? O ativo Bitcoin, ele cabe num portfólio. Ele cabe em qualquer portfólio, no sentido de que ele tá isolado, ele é uma coisa isolada. Então, se os governos caírem, se tiver um ataque alienígena, supostamente tendo internet e tal, você consegue transacionar, comprar uma coisa e tal. E acho que faz parte do kit libertário ali, entendeu? A barrinha de ouro,
entendeu? Um amasso de dólar, né? Quem sabe um revólver ali escondido dentro de um... Gostei não do pode kit, mais, kit né? libertário. Escondido ali num forro de uma parede da sua casa. Mas não dá para ser 30%, 40%, 50% do patrimônio, né? Porque você precisa de ativos que geram caixa. Né? Mas só um ponto que é legal mencionar que em situações de estresse, não pensando no estresse financeiro, como uma queda de um Covid, mas uma guerra Rússia-Ucrânia, você teve uma explosão da utilização de Bitcoin quando a Rússia congelou os bancos, os ativos bancários, e muitas pessoas queriam sair da Rússia ou queriam sair da Ucrânia, própria Ucrânia, e não conseguiam levar seu dinheiro. E aí conseguiram levar graças ao Bitcoin. Muitas doações para a Rússia para a Ucrânia foram feitas por meio de Bitcoin. Muitos russos que quiseram sair do país conseguiram levar dinheiro em Bitcoin. El Salvador, que tem uma desgraça em termos de desenvolvimento econômico, tem uma taxa de remessa altíssima e, consequentemente, um pagamento de taxas bancárias internacionais muito altos os pagamentos, as taxas. Graças ao Bitcoin conseguiu e tem conseguido de alguma forma repatriar recursos. Eu acho que esse exemplo lá de El Salvador é um exemplo que vale a pena acompanhar de perto. O único medo meu é a volatilidade. Em ambientes estressados, né? O cara ganhou 66 mil dólares no Bitcoin. Hoje ele vale quantos mil dólares? 20 mil? Mas a gente tem que pensar também o Bitcoin como... tem quem use como reserva de valor, mas El Salvador, Rússia, Ucrânia, o cara não tá olhando como reserva de valor, tá olhando como instrumento de remessa. E o Bitcoin ele é mais importante como instrumento de remessa do que como instrumento de pagamentos no dia a dia. Então, como remessa, você vai mandar o dinheiro de um lugar para o outro, tem volatilidade, mas é melhor ter essa volatilidade e o cara poder mandar o seu dinheiro, poder tirar o dinheiro da Rússia, poder tirar o dinheiro da Ucrânia, do que ter o dinheiro congelado, né? Ter os ativos congelados. E claro, essa volatilidade também de 20%, 30%. maço de dólar ainda é mais... Mas aí eles pegam um maço de dólar mais facilmente e começam a levar 50 mil dólares, 100 mil dólares em maço. É mais difícil. Os nossos filhos daqui a 20 anos vão estar fazendo o que com Bitcoin? Nossos filhos daqui a 20 anos com Bitcoin? Vai estar que nem hoje essa discussão, tecnologia não os bancos centrais, ou ele vai estar usual na economia? Eu acho que a adoção vai ser muito maior, muito mais disseminada na sociedade. A gente vai usar o Bitcoin não no dia a dia de compras, talvez via Lightning, mas acho que outras criptomoedas cumprem melhor o papel de dia a dia, próprio Ethereum, enfim. Mas e o Bitcoin como remessa. Se uma moeda não servir para pagar as coisas, melhor você estar investido. Não, mas você pode ter uma moeda, por exemplo, para remessas internacionais. Não, mas outra aí você moeda não tem que para ter pagamentos diários. Você não tem que ter essa diários. moeda. Você tem que ter um ativo e ele vai ser cotado nessa moeda. Pode ser. Entendeu? A questão, eu acho que é mais implementar. Mas aí você usa o Bitcoin cotação. para essas remessas internacionais, então, tipo ou para reserva de valor. Imagina seu filho, a sua filha falando: o meu portfólio de ações está valendo 30 bitcoins, entendeu? Mas ela não são bitcoins. São pedaços de empresas, são dívidas de banco, são dívidas de governo. Mas ouro também é uma moeda, né? Sim, mas eu tô dizendo a parte cultural. Né? A parte cultural. Ouro não moeda como utilização. Mas então o Bitcoin também pode ser uma moeda sem utilização, mas como reserva de valor, tal qual o ouro. Então, mas aí não pode caber, não pode ser mais que 30% do seu capital. Não, ok, concordo. 30 não, pode ser mais que 5% do capital. Por quê? Porque vai ficar parado. Ela tem que ter a mesma utilidade que uma moeda tradicional. Pode ser. Talvez... Que é caixa. Né? Especulações. Talvez esse seja o futuro do Bitcoin. Ocupar 5%, 10% do seu patrimônio como um ativo de proteção para momentos de estresse que não vá despencar. Mas no dia a dia você usa outras moedas. E é isso que eu tô dizendo. Se as pessoas fizerem conta em Bitcoin, isso é que é a implementação. Sim. Porque... Você sabia que quando quebrou a Roma lá em 200, 300, teve lá o colapso de Roma, da civilização, por uma série de motivos, até 1000 e pouco na Idade Média, o pessoal ainda usava o denário. E muitas vezes não era o denário físico, ele era escritural. A Idade Média, a moeda era a moeda digital. Por quê? Porque as pessoas confiavam tanto umas nas outras, nos feudos, que era tudo na caderneta. Então não tinha muita liquidação física de ouro e tal, mas fazia conta em denário. Sim. Então... eu acho que essa implementação da cultura de que hoje o meu patrimônio são 5 bitcoins, não importa quanto é isso em outras moedas, é mais importante do que todo mundo ter um monte de bitcoin na carteira, porque não é eficiente ter muito bitcoin na carteira. É só a quantidade suficiente para gerar a proteção e a diversificação que você gostaria de ter em termos de moeda. Mas moeda não é uma coisa para ter no portfólio. Né? Não, claro, mas é que até chegar nesse patamar...
você pode ter muita valorização do Bitcoin. É isso. Mas e aí você quer surfar, você quer aproveitar essa valorização. Todo mundo vai comprar, então vai valorizar. Sim, mas acreditando que no futuro você vai justamente ter uma economia baseada em Bitcoin, que você, ao invés de dólar, use Bitcoin para cálculos, equiparações. Então fala, pô, eu vou ter isso no futuro. Que momento estamos hoje? A gente está muito atrás desse momento. Então vou acumular o máximo possível agora, porque isso vai explodir de valorização. No futuro, aí quando essa valorização estabilizar, eu vou ter muito dinheiro. Então eu participo do início dessa tecnologia. Mas você vai ter muito dinheiro na outra moeda. Ok. Mas não necessariamente dólar. Pode ser no Ethereum. Pode ser no próprio Bitcoin. Pode ser na Cardano. A gente não sabe. A gente tá especulando como vai ser o futuro. Eu acredito num futuro em que a gente tenha mais criptomoedas do que moedas nacionais. Do que moedas estatais. Até, novamente, pela própria digitalização da vida. A vida é cada vez mais digital. Metaverso. Inteligência artificial. Não faz sentido. Mas você percebe que você a riqueza precisar não das tá moedas estatais. Moedas. A riqueza está cotada em moedas. Claro. Mas a riqueza está em ativos, né? Mesmo eu tenho 10 mil dólares no banco, não. Você tem um você CDB, tem uma dívida do banco que ele prometeu que ele vai te pagar e ele está cotado em reais e vale tantos reais. Mas aquilo não são reais. Né? Sim. Mas aí você pode ter moeda, pode substituir o dólar pelo Bitcoin. Isso. O euro pela Cardano, tô especulando, né? Iene pela XRP. E aí você vai ter uma economia mais digitalizada e moeda e criptomoeda circulando por essa economia, usando para cotações de ativos. Sim. Criptomoedas podem gerar juros? Podem. Mas ela não é finita? Mas... Como uma coisa finita gera juros? Mas calma, ela é finita... Não tem valor intrínseco, ele não gera renda. O que você consegue fazer é aquela coisa do pool... da arbitragem, que basicamente... Não, mas o real não é finito. Então o real gera juros porque ele não é finito. Mas o dólar gera juros porque ele não é finito. O Bitcoin é finito. As outras criptomoedas não são finitas. Então, Bitcoin é finito. Como gerar juros em Bitcoin se ele é finito? Em Bitcoin não se gera juro. Você gera gera renda em outras criptomoedas. Então eu vou aplicar em Bitcoin e vou receber juros em Ethereum? Peraí, você recebe em Bitcoin. Ou em próprio Ethereum, né? É, mas a questão é o Ethereum seguinte, e recebe em Ethereum. Você tá emprestando dinheiro pra alguém. Não, você não tem mais teu Bitcoin. Você pegou, você fez uma aplicação numa corretora, a corretora pegou o teu dinheiro, colocou num pool pra fazer uma arbitragem lá. Com essa arbitragem, ela gera uma renda que ela pode te pagar uma rentabilidade alta e também ficar com uma parte do dinheiro lá. Então ela divide com você o resultado. Mas não existe rendimento do Bitcoin. Existe um rendimento cotado em Bitcoin, mas o rendimento ele tem que sair de uma transação lucrativa. Então, isso mas que é a minha dúvida. Isso no Bitcoin, mas você tem, por exemplo, moedas, a Cardano é um exemplo, a XS é outro exemplo, em que você faz o stake, você não empresta para outra pessoa, você trava as moedas e você usa essas moedas para gerar liquidez dentro da própria rede, que não é emprestar para outra pessoa. Você provê liquidez, porque tem as minerações diferentes, né? Prova de trabalho, prova de participação, não vou entrar nesse detalhamento agora, mas você usa suas moedas para gerar liquidez para a rede e validar as transações da rede e você recebe recompensas por esse trabalho que você faz. Mas não chama empréstimo, mas é empréstimo. Não é um empréstimo. Você está, na verdade, travando, gerando liquidez para o funcionamento da rede. Você disponibilizou as suas moedas, Sim. A corretora pegou essa moeda. Não é corretora, é a rede. Você pode vender essa Bitcoin? Não é Bitcoin, são outras moedas, estão travadas. Se estão travadas é empréstimo. Ou garantia. Não é mais sua posse. Não é nem garantia, nem empréstimo. Senão o dinheiro sairia do nada. Não, é que você trava para gerar liquidez para a própria rede. Liquidez? Gerar liquidez é o seguinte, tem uma moeda lá que não é o Bitcoin, é uma moeda menos conhecida do que o Bitcoin, tem mais volatilidade e tal. E aí, o que a rede faz? Ou esses pools fazem? Eles ficam dando liquidez para quem quer comprar e vender essa moeda. Então, essa moeda está custando, sei lá, $1. E aí, o mercado é 90,10. Aí, o que ela faz? Ela dá a liquidez, ela vende a 1,08, 1,07, depois tenta comprar lá embaixo. Mas é um câmbio. Ela faz câmbio, ela pega o teu dinheiro emprestado. Eu já discuti isso com muita gente. Não é exatamente. Então explica de onde vem o dinheiro. Por exemplo, pega uma XS da vida. A XS, beleza. Você trava como um incentivo para que você guarde a moeda para o futuro, justamente para apoiar o projeto e reduzir a oferta. Reduzir a oferta ou reduzir a negociação no mercado, justamente apoiando o desenvolvimento e a valorização do projeto.
No caso da XS, não é provendo liquidez. Da onde vem o lucro? Quem dá a recompensa é o próprio projeto, te dá uma recompensa por guardar a moeda. Cada projeto ganha de uma forma. A XS por meio de taxas recolhidas nos jogos ou no jogo Axie Infinity. Então, nesse caso, é uma recompensa que você recebe, é um lock-up e você gera renda a partir das moedas. Porque vai precisar ter renda vindo dos projetos e tal, e vai ter que ir para a economia. Sim. Para a economia normal. Tem projetos que são Wi-Fi. Então é uma empresa de Wi-Fi, só que ele usa o Wi-Fi das pessoas, e quando você disponibiliza o seu Wi-Fi para as pessoas usarem, ela te paga na moedinha dela. Legal, faz sentido esse projeto. O problema é que é muito mais caro do que o Elon Musk na Starlink. Não, isso sim, mas... bem mais ineficientes. Então, mas assim... a XS concorda que não é um empréstimo. É uma recompensa que você está recebendo a partir do momento em que você resolve ou que você acredita no projeto e você trava suas moedas, você se abstém de negociá-las. Não é um empréstimo, não é um câmbio, é uma recompensa, você gera renda. Concordo, tá? A maior parte dos projetos de renda são baseados em empréstimo. A gente viu em 2022 um monte quebrando. Né? Celsius, enfim, um monte quebrando, justamente porque esse modelo não para em pé. E prometia-se rentabilidades pornográficas que não fazem o menor sentido. Então, super concordo com você. Mas começam a ter, ou existem alguns projetos de geração de renda que não são baseados em empréstimo ou nesse risco de... Mas é um game, né? Que inclusive nem é tão legal assim de jogar, né? Você gosta? Você joga? Não. Eu acho que tem um debate infinito aqui. Não, tem debate infinito. Mas é legal acompanhar, né? Muito. Legal acompanhar pra saber pra onde vai. E o futuro não vai ser digital. Com certeza. Entendeu? Agora, como vai ser, a gente vai ter que descobrir. Sim. Fechado. Povo, já estamos na reta final. Quanto tempo de gravação? 1h30. 1h30 já de bate-papo. Algumas perguntas finais. Que pergunta eu deveria ter feito ao Roxo que eu não fiz e você vai perguntar? Putz, sem bate pronto? Qualquer coisa. Me dá um minutinho pra pensar? Então inverte. Beleza. Bernardão, conta pra mim quais foram os maiores aprendizados que você teve aí nesses últimos anos. Eu acompanhei você quase 10 anos, estou acompanhando, a gente já é amigo aí. Quais foram os grandes aprendizados, assim, cara? Coisas que você falou, putz, é porque a economia, o mercado financeiro, isso também é muito complexo, né, cara? E às vezes você tem aquele insight, né? Sim. Pô, foram muitos aprendizados, muitas perdas financeiras. Eu acho que... Quem apanha nunca esquece, né? Pois é. Nunca. Isso é pra vida, mano. Pois é, tem boas histórias. Eu acho que um primeiro aprendizado é ganância. Acho que eu deixei muito dinheiro, eu deixei de ganhar muito dinheiro por ganância. Em cripto, principalmente, né? Mas em ações também. Aquela ideia de, putz, Magazine Luiza, tá subindo... Não saber realizar isso. Vai realizar. Vai dobrar. Vai dobrar, eu tô afim de realizar minha carteira e vender put. Vai dobrar, vai triplicar, vai quadruplicar. 120 mil. Acho que esse é um grande aprendizado. Primeiro grande aprendizado, controlar a ganância. Mas como saber controlar a ganância? Vai vendendo aos poucos. Em cripto, negócio 100%, vende um pouco. 200%, vende mais um pouco. 300%, 500%, 1000%. Eu já peguei mais de 1000%. Pô, tinha que vender esse negócio. Como que eu não vendi um negócio com mais de 1000%? Eu não vendi. Voltou tudo. Então, pô, como você não vende um negócio com 1000%? Um pouco, não é vender tudo. Você também tem essa discussão, né? Se tivesse vendido o Bitcoin com 1000%, o Bitcoin já tem mais de 1.000.000%. Se tivesse vendido com... acho que só ganhou 1.000.000% de Bitcoin que morreu. Não, eu conheço. É o descasque, né? Quando você vai fazendo aquela entrada... Mas o descasque você tem que ter um volume grande, senão você vai descascar quanto? 50 reais? Com 1 milhão, mas com 1.000.000% bem. Você descasca o que você quiser e vai levando. Então acho que ir vendendo e realizando é importante. Segundo aprendizado, ter caixa. Isso eu sofri muito no coronavírus. Quando o Ibovespa bateu 90 mil pontos, mais ou menos. Ali em março, né? Eu entrei com tudo que eu tinha de liquidez disponível. 90 mil pontos. Falei, não vai cair mais do que 90 mil. Foi 63. E aí foi um grande aprendizado. Eu fui vendo o mercado cair e não consegui comprar nada. Zero. Não pelo psicológico, eu não tinha dinheiro. Tudo que eu tinha, e foi num espaço de poucos dias, não teve dinheiro novo entrando em um intervalo de tempo tão curto, né? Então acho que ter caixa, tem um grande debate, né? Caixa é importante, caixa é lixo, né? Mas eu acho que caixa é fundamental você ter em algum momento. Ter sempre caixa. Sempre ter um pouquinho de caixa para aproveitar as oportunidades. Também no Brasil que os juros é alto, né? Você acaba ganhando de algum modo. Então eu diria que ganância e essa parte de caixa foram os dois grandes aprendizados. E dores também, porque, putz, eu deixei muito dinheiro essa parte de realização em cripto. Eu me lembro que a gente conversou só eu e você, não sei se você lembra disso no WhatsApp.
Quando saiu de 66 mil e voltou, aí você falou pra mim, caramba, deixei de ganhar muito dinheiro porque eu não realizei. E Bitcoin foi isso, mas Bitcoin saiu de $3 mil em março de 20 para 69 mil em novembro de 21. 20 vezes, né? Mas você teve moedas, eu investi em moedas que deram mais de 100 vezes, 500 vezes. 500, não 1%. 500 vezes, 500x. Muita, algumas eu realizei, 50%. Mas é muita coisa. Quanto? 50 mil por cento? Eu peguei uma que teve 70 mil por cento em 21. Subiu muito. Que foi XS. Então isso é muito doido. Fechou. Eu tenho uma pro roxo. O colapso. Tão falado do colapso, você fala há bastante tempo. Sempre acompanhei, sempre gostei muito. Sim. Previsões de colapso, palpites de colapso. Então, é o que eu tava falando pra vocês. O sinal tá em 90%. Então pode ser que daqui a pouquinho ele bata em 100%. Mas esse sinal 90 ele recua, ele oscila, vem pra 80, 70. Mas o que seria ele isso? chegou a 87, foi a 92. O que seria no seu palpite? Claro, futurologia, bola de cristal. Mas o que seria esse colapso? Seria 2008? Seria 1929? Seria 2020? Um colapso, tecnicamente, é uma queda de 5 desvios padrões do semanal. Desvio padrão semanal. Então, se em média o mercado varia 4% por semana, então 5 vezes dá 20. Então seria uma queda de 20. No Brasil seria mais ou menos uns 30%, tá, de queda. No mercado mais calmo, o colapso é menor que isso. No mercado mais nervoso, o cavalo é maior, tudo depende. Então, é bem técnico. A palavra é meio agressiva, colapso, né? Mas é um termo mesmo do mercado financeiro. Agora, lendo o mercado, lendo as notícias e tal, eu acredito, inclusive, que a gente teria uma recuperação. Eu vejo primeiro uma bolha e depois algum tipo de crise. Mas a gente não consegue enxergar tudo o que está acontecendo, né? O fato é que o mundo hoje já tem 2,9 vezes o PIB de dívida. Né? Em meio de 21, o FMI tinha colocado 265%, já devemos estar em 280% do PIB de dívida, chegando quase a 3 vezes o PIB, se você somar a dívida pública, empresas e famílias. E se você deve 3 vezes a sua receita, uma empresa que deve 3 vezes a receita anual é uma empresa quebrada. Tem que eternamente rolar com receita boa. Não tá bem. E outra coisa, se você diminui a base e você aumenta os juros, é possível que a gente tenha um movimento em algum momento nos próximos anos que a dívida fique impagável. Sim. E aí você ficou ouvindo um termo aí, reset, o que seria um grande reset? Será que é ninguém pagar ninguém? Mas será que é um ninguém pagar ninguém dos amigos do Banco Central, lá da turma do Banco Central? Né? Quem será que não vai pagar primeiro? Porque quem der o calote primeiro é quem vai se dar bem, né? Então, assim, o mundo está se encaminhando para uma crise econômica civilizatória. A gente chegou num nível... Uma das medidas econômicas de civilidade ou civilização é a preferência temporal. É a capacidade do ser humano de postergar uma recompensa. Então, que é muito civilizado, tem muitas virtudes, tem muita disciplina, entendeu? Investe no longo prazo, não gasta tudo agora. A sociedade no passado era assim. A gente não fazia dívida para construir uma estrada. A gente, eu vou construir essa estrada com meu dinheiro para deixar para o meu neto. Hoje você já pega o dinheiro e já constrói a estrada com juros e o seu neto vai ter que pagar 3 vezes mais. Então, assim, a preferência temporal do ser humano atualmente está muito alta. A gente quer consumir agora, a gente quer pegar dinheiro. A vida é agora, todo lugar diz aí, né? Você precisa viver, você precisa curtir. Então esse é um problema muito grave da sociedade. Então assim, a gente pode ter esses pequenos colapsos no meio do caminho, que são quedas de 30% a 40%, para dar aquela chacoalhada na árvore, né? Porque só brinca é para derrubar os pobres da árvore, né? Os mãos fracas. E pequenos incêndios na floresta, eles são saudáveis para a floresta. Porque se você não deixa a floresta pegar fogo nunca, vai acumulando aquela quantidade de material orgânico e tal, e na hora que pega fogo, pega tudo de uma vez. Então, assim, um sistema que não é flexível, ele quebra. É necessário ter a flexibilidade, é importante ter a flexibilidade. Então, tô enrolando um pouquinho, mas assim, existe uma chance razoável de que
a recessão aconteça meio rápido, o Banco Central tenha que sair correndo atrás do rabo de novo. Isso no Fed. Do Fed, lá na matriz, né? E aí, em algum momento, derruba os juros meio rápido. E o problema é que os balanços das empresas, né? Uma empresa ela pode ficar cara mesmo sem subir. Que é só o balanço piorar. Uma empresa tem um PL de 10, se o lucro cai pela metade, o PL sobe para 20. A empresa ficou mais cara sem necessariamente cair. Então, assim, temos que tomar bastante cuidado nessa fase final aí do aperto monetário, que é normalmente quando as coisas dão errado. Diz que o cara não morre subindo do Everest, né? Ele morre descendo do Everest, né? Diz que o cara não cai da árvore quando ele sobe lá no último lugar da árvore para pegar a manga. Ele cai quando ele tá chegando no chão já, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com o momento em que vai tentar afrouxar aí esse aperto. Fechado, meu povo, fechado. Roxo, tá acabando aqui, a parte PJ foi embora. Agora são perguntas para PF. E antes de fazer a pergunta, são poucas pessoas que publicamente assumem TDAH, dislexia ou algo parecido. É meio que um tabu, não sei se é pra... Putz, você é burro, você tem dificuldade, que a sociedade julgue. Como é que foi, literalmente, a sua vida com a dislexia? Como é que foi? Teve tratamento desde o começo, que você hoje é uma das referências de opções no Brasil. Sem dúvida. Fala em opções, um dos nomes que se fala é Luiz Fernando Roxo. Opção não é uma coisa simples. Pra gente que dá aula, a gente sabe que opções não é explicar A e B. Não, é complexo. É o único produto no mercado financeiro que tem 4 possibilidades. O resto só tem uma. Subiu ou cair. Acabou. Lá não. Lá tem 4. Então, como é que foi essa tua vida? Você descobriu isso criança? Foi no colégio? Foi na faculdade? Conta um pouquinho pra gente, por favor. Sim. A minha mãe, ela é uma grande educadora, né? Ela teve escola infantil e tal. E eu estudei na escola dela até os 3, 4 anos. E eu tinha muito problema de disciplina. Enorme, assim. Era o capeta. Eu fui expulso da escola da minha própria mãe, assim, sabe? Eu tava tendo trabalho que ela isso, maluco? Da própria mãe. Isso é surreal. Depois fui pra uma outra escola. É o primeiro caso na história, né? Eu tinha uns 5, 6 anos e eu levei um canivete. Porque eu tinha canivete e tal, eu gostava de fazenda, bota. Aí fui expulso também. Aí eu fui pro Miguel de Cervantes. Aí no Miguel de Cervantes... espanhol o tempo todo? Espanhol e tal. E na primeira série, como a gente aprendia espanhol e português junto, eu tinha muita dificuldade de me alfabetizar. Então eu não conseguia... as letras mais pro final do alfabeto eu não conseguia. X, Z, vovó, uva, zebra, eu não conseguia. Então eu repeti a primeira série do primário. Olha que vergonha, sacanagem, né? Repeti a primeira série do primário. E por conta disso, porque eu tinha muita dificuldade de ler. O cara que tem dislexia, né, que meio que o pensamento dele é meio rápido, assim, e ele lê as coisas meio engolido, assim, ele pula umas letras. Papagaio vira pegaio. Pegaio. Leitura dinâmica. Exato, fica uma coisa meio assim, a cabeça é meio bagunçada. E aí eu repeti a primeira série, foi difícil, segunda, terceira e tal... Fui melhorando. Aí deu um alerta na família. E aí a partir ali do colegial eu já comecei a gostar de estudar um pouco mais, as coisas melhoraram. Mas eu tenho uma dificuldade enorme de decorar. Porque eu não tenho memória visual. As pessoas, elas leem uma coisa e elas lembram da imagem do que elas leram. Eu não tenho nenhuma memória visual. Então, para eu decorar as palavras, eu tenho que repetir aquilo muitas e muitas e muitas vezes. E eu só aprendo uma coisa se eu entender o conceito, o significado dela. Não adianta, eu não consigo decorar uma frase. Então, eu acho que foi muito bom para minha didática, porque deu tanto trabalho para aprender opções, tanto trabalho, foi tão difícil eu entender o que era o gama, que então eu consigo explicar de uma maneira lenta e didática, porque foi difícil para mim, então eu consigo fazer as analogias, as metáforas legal. Quem é muito inteligente, entende o Su, por exemplo, ele tem um pouco de problema de didática. Porque só ele tá enxergando, entendeu? Vocês estão vendo isso aqui, estão enxergando, e ninguém tá enxergando, porque ele já tá lá na frente, né? No meu caso, como eu meio burrinho, então eu tenho essa coisa foi um grande problema na infância, mas se tornou numa coisa positiva. Voltando um pouquinho, na infância... Eu escuto audiobook mais do que eu leio. Eu leio muito, eu leio desde os 19 anos de idade, eu estudo de 2 ou 3 horas por dia. Pra mim é trabalho. Eu não diferencio trabalhar de estudar.
E sempre. E aí, a minha família era muito erudita, então eu tinha milhares de livros na casa do meu avô, dos meus pais e tal. Então eu lia Machado de Assis e tal, então eu meio que corri por fora, assim. Mas ainda tenho dificuldade de leitura, de dislexia. Mas voltando à infância, aí tua mãe que percebeu do tipo, tem algo estranho. Não, aí Por que isso? Porque muita gente vai assistir o programa e tem, às vezes, não sabe. E você, como fala abertamente disso... Não, foi a própria escola, era o diagnóstico lá. Que, se eu tinha aquela dificuldade de leitura, não conseguia, então tinha um diagnóstico. A minha mãe, ela meio que desconversa isso hoje, fala, não tava certo o diagnóstico. Mãe, e você chegou a fazer tratamento? Mãe sendo mãe. Não fiz. E toma remédio, tomou, conserta, algo assim... Não. Pra concentrar um pouco mais. Não, eu faço respiração, meditação há muitos anos. E aquele banho gelado, ainda rola? Tomo, todo dia de manhã. Banho todo dia? Então... Invernão também? A gente chama de temperado, né? Você começa com o banho quente, aí você toma um banho quente, aí você liga o gelado. Gelado. Aí você conta... Gelado. Você respira 10 vezes assim pela boca, 10 vezes, aí pô, você tá pronto pra luta. Todo dia? Todo dia. Não, pode ser pior. É gostoso. Porque se o dia mais frio do ano você tá fazendo isso. É melhor no dia mais frio do ano. Por quê? Porque o banho é tão quente, quando você vai sair, tá muito quente. Tá pelando. Então, quando você liga a água fria, não é um choque absurdo. Mas sabe, mesmo. Eu tenho muito problema de rinite. Muito problema. E variação de temperatura me faz muito mal. E a minha impressão é que se eu fizesse isso, na hora eu já tô passando mal de rinite. Mas talvez seja aquele choque antifrágil. Resfriado. Talvez seja aquele choque antifrágil. Por exemplo, o Valentim, meu filho, ele não põe sapato, não põe meia, não põe nada. Ele só descalço. É difícil colocar sapato, qualquer coisa nele. Pra sair pra rua, assim. Vai tudo descalço. Então, ele pega muita gripe, mas isso tá ajudando no anticorpo dele, entendeu? Ele vai ficar mais forte. Eu usei meia a vida inteira. Muita. Criado pela avó, né? A gente também meia a vida inteira, minha imunidade é um lixo. Pode fazer isso, então. Pode ser. Povo, pra terminar, 2 perguntas. Um livro que eu tenho que ler até o final do ano e por quê? Um livro que você precisa ler até o final do ano e por quê? Qualquer um. Vai, pergunta pra ele primeiro. Porra, de novo, maluco. Ele é mais rápido do que eu. Vai. Um livro, Rose, que eu tenho que ler até o final do ano e por quê? Qualquer um. Eu acho que como tá tão na moda a inteligência artificial, né? Eu acho que a Superinteligência, do Bostrom, é um livro que tem uma coruja na capa, assim, chama Superinteligência. É um livro, tem mais de 10 anos, deve ter uns 10 anos, mas ele discute como seria uma inteligência superior, uma superinteligência, meio que dominaria o mundo, e que nível que a gente tá, qual é o nível de complexidade. Eu acho interessante para as pessoas diferenciarem e entenderem como, na verdade, é simples o machine learning. É muito simples. É um processo de aprendizado. É que você vai repetindo e vai escalando, vai aumentando, vai pondo processamento, ele vai aprendendo mais e mais e fica muito bom. E um documentário que eu acho que é fenomenal para entender a revolução que vai acontecer nas IAs, que é o AlphaGo. AlphaGo. Netflix, o YouTube tem, que é a história da empresa de IA da Google, que resolveu montar uma inteligência artificial para ganhar daquele jogo de xadrez chinês que chama Go. É um tabuleiro que tem um monte de umas bolinhas assim, né? E diz que ele é milhões de vezes mais complexo do que o xadrez, né? Porque ele tem muito mais alternativas, combinações e tudo mais. E em 6 meses eles conseguem bater o campeão mundial. E ali dá pra perceber certinho como é que é a coisa. Vou dar uma viajada aqui. Então vamos lá. Agora você que fugiu da pergunta... Não, é que eu tenho um raciocínio mais lento. Ele tem dislexia, eu sou mais lento. Um livro. Vou dar uma fugida grande. Qualquer coisa, pode ser qualquer coisa. Eu fiz esse ano a viagem mais incrível da minha vida com a Fê. A gente foi pro Japão. Já foram? Não. Cara, país mais incrível do mundo. Eu voltei outra pessoa. Em termos de educação que eles têm, civilidade, solicitude, organização, limpeza. Eu voltei outra pessoa, assim, visão de presente, de vida, de tudo. Como você se relaciona com a natureza. Você chegou a ficar em casa de família ou não? Ficamos em Ryokan. Incrível, assim, viagem mais incrível que eu já fiz na minha vida. O cara é muito evoluído, né? E isso que eu sou judeu, e ir pra Israel, pra mim, quando foi a primeira vez, foi muito emblemático, muito emocionante também. Mas Japão, assim, é outro... Eu ouvi uma pessoa falando que é a civilização humana mais evoluída. É a mesma civilização humana, só que muito mais evoluída. É sensacional. Então eu li um livro que é Os Japoneses.
da Célia, esqueci o sobrenome. O japonês é uma série, tem várias nacionalidades, cada um com um pesquisador, estudioso, muito conhecedor da cultura, explicando sobre cada nacionalidade. E aí esse japonês é muito legal, e você entra um pouco no mundo japonês, de como eles enxergam a vida, como eles enxergam a relação entre pessoas, como eles enxergam o trabalho, como eles enxergam a natureza, tudo. E recomendo muito que quem puder vá ao Japão. A tá forte, né? O rally tá forte lá. É. Eu quero ver se eu faço o giro da semana, essa semana ou na próxima. A economia lá surpreendeu, o PIB surpreendeu. Eu tenho 2 pessoas pra te indicar que entendem muito de Japão, se precisar participar. Show. Me fala também, Falo. Ele tem feito um pouquinho sobre isso. Vale a pena que entende mesmo, fez mestrado lá, estudou lá, tá aqui no Brasil, mas conhece bem. Show. Última pergunta, antes da gente se despedir. Se você pudesse agora à noite sair pra jantar com uma pessoa que você nunca conversou na vida, mas esteja viva e não tem barreira da língua. E não tem a barreira da língua? Então vocês vão conseguir se comunicar, nem que seja inglês, egípcio, belga, qualquer um no planeta. 7 bilhões de habitantes. Quem você gostaria de bater um papo? Você primeiro. Ele tá pensando. Não. Eu tenho 2 opções aqui pra chutar. Eu pensaria ou os caras do Google, os fundadores do Google, ou Elon Musk. Por quê? Pra mim, são os caras que estão criando as principais tecnologias do futuro. Google não, nem tanto, mas tudo que já construíram, capacidade de criação, capacidade de enxergar o mundo e capacidade de enxergar inovação na vida das pessoas. Pra mim é algo emblemático. Acho que se o Steve Jobs estivesse vivo, falaria ele provavelmente. Mas os caras do Google, e pelo que eles criaram no passado, e Elon Musk pelo que tá criando no presente e pro futuro. Por que eu pergunto vivo? Que eu tenho medo de alguém falar meu pai que morreu, minha mãe que morreu, virar um ambiente horroroso. Ou umas coisas piores, tipo... Aqui no final da live, a live despecada, tipo, desculpa, você tá chorando ao vivo, entendeu? Mas eu me interesso muito por... Steve Jobs também, pra mim é um... Mas eu me interesso muito por tecnologia, por inovação, pelo futuro, e tem muita curiosidade. Acredito que o ser humano vai de alguma forma encontrar a vida eterna, no sentido de colocar um cérebro meio misturado com inteligência artificial e você permanecer vivendo, não com o corpo, mas talvez sua cabeça permanecer interagindo de outra forma com as pessoas. E pra mim são esses caras que estão construindo o futuro da civilização. Concorde ou não, né? São polêmicos, tem todas as questões, mas acho que eles estão na vanguarda aí da criação do futuro da civilização. Fechou. E você, Roxo? Vou falar 2 também. Talvez o Elon Musk, com certeza, né? Acho que o cara que hoje tem mais condição, mais visão, né? Mais condição de ter uma visão sobre o mundo e sobre o que vai acontecer com o mundo. E talvez o Papa Francisco. Acho que talvez eu encontrasse o Papa Francisco. Por que o Papa? Eu tô bem católico atualmente, tenho me dedicado a isso. Ele é interessante porque ele é meio comunista, né? Comunistão, o inverso de mim, mas as mensagens são muito boas e tal. Ele é o rei da igreja. Fechado. Como é que eu te acho? Pode falar à vontade, rede social, redes sociais, Instagram, YouTube, tudo, pode falar. Então, YouTube, YouTube não, né? YouTube é YUB, YUBB, ou Bernardo Pascovitch, tem 2 canais. O Bernardo, Instagram, que é sobre Bernardo Pascovitch. Pascovitch. Pascowitch. Fechado. Pra poucos, né? Difícil falar. Instagram, Bernardo Pascovitch, YouTube Bernardo Pascovitch ou YUB, YUBB. E o YUB é yubb.com.br. Fechou, meu amigo. E você, Roxo? Luiz com Z, Fernando Roxo. Então, tanto o YouTube, quanto o Instagram, quanto o meu site também, luizfernandoroxo.com.br. E vocês têm alguma rotina de lives que querem apresentar? Todo dia tal, hora Não tenho tal? rotina de lives, tenho vídeo todos os dias em alguma das redes. Todos os dias tem vídeo. Domingo a gente faz fechamento de mercado cripto, né? Que fecha domingo às 9 horas da noite. Aí a partir vira a semana seguinte. Aí vira a nossa sexta é o domingo no cripto. Domingo às 9 horas da noite, horário brasileiro, né? Então a gente faz um vídeo todo domingo à noite fechando o mercado cripto. E vídeos diários de investimentos no Instagram e YouTube. E você, tem rotina de live todo dia tal, hora Sim. tal? Domingo 8 da noite eu tenho o giro da semana. Eu preparo a semana seguinte, né? Tenho gostado de fazer, me prepara bem. Eu tenho o Papo de Opções, que é quinta-noite, então talvez eu saia correndo para fazer ainda hoje, se não faço amanhã.
Mas é bem legal, ele é um pouco mais técnico, né? Eu cheguei a fazer muito quando era sexta-tarde. A sexta-tarde é muitas bem vezes. legal. E eu faço mais 2 programas, só que são programas fechados para nossa comunidade. E a comunidade tem acesso ao sinal, a gente fala mais abertamente a essa questão aí de colapso, pozinho, sinal e tal. Então tem os conteúdos abertos e também alguns conteúdos semanais fechados. Fechou, meu povo. Poxa, muito obrigado. Obrigado pelo convite. Obrigado aí, a agenda não bateu no primeiro momento, mas no final fechamos. Sempre. Obrigado. Fenomenal, então, obrigado, gente. Valeu. Então esse foi o cenário número 3 com Bernardo Azevedo e com Luiz Fernando Rocha. Muito obrigado e até domingo que vem.